Fala, mamíferos! Estamos hoje começando o nosso 12º podcast, com um título deveras interessante, não é, doutor Daniel? Estamos aqui para falar de um tema que a gente colocou como quem não deve, não teme. E estamos aqui com Daniel, Leandro, Ronaldo e eu, os 4 originais, para falar mais uma vez por pelo menos mais 1 hora para vocês. Você olhou para mim primeiro por quê? Porque eu tenho mais dívida que o resto? Titulares. Só que tem menos dívida. Você Nossa tem mais senhora. títulos. Mais títulos, né? Nós estamos aqui Nossa. hoje entre os titulares. Entendi. Seu cara tem mais títulos a vencer Títulos ou a vencidos. Bom demais. Mas e aí, doutor Daniel? Por Conta quê? para nós, por que isso? Por que será? Quem não deve, não teme. Não tem jeito, né? Um homem que não tiver aí uma dívida, saúde, umas coisas assim, não tem objetivo, né? Tinha um amigo meu que falava muito isso, o Rodrigo Rossini, talvez que um dia ele venha aqui falar com a gente. Já tá convidado, Rossini. Vamos lá, né? Ajuda Rossini, aí. aparece aí, pelo amor de Deus. Eu até falei com ele para vir aqui para gravar com a gente, ele tá vendo um dia de ir para Juiz de Fora para passar no meio do caminho. Mas ele falava, você estava comentando com ele de uma pessoa que estava assim, muito triste, meio sem sentido na vida, e falou assim, Daniel, pega essa pessoa, leva ela numa loja, compra uma televisão bem grande, mas grande é maior que tiver na loja. Parcela em 12 vezes. Que aí você vai ver se a pessoa não arruma um objetivo na vida dela com o tanto de boleto que tem para pagar. Tem que pagar os 12, né? Pelo Tem menos. que pagar os 12 pelo menos. E eu tô, assim, primeira coisa, acho que esse negócio de quem não deve, não teme, né? Para início de conversa, não tem ninguém pagando as minhas contas. Nem eu. Então, por que o cara vai ficar querendo reclamar da minha vida, querendo me acusar de alguma coisa, né? Pra que essa, Só falta esse falar tipo que de você é mal discussão? pagador agora. Não tem ninguém pagando as minhas contas, o que vocês estão querendo falar mal de mim aí, né? Bom, o motivo desse papo, né, contando pro pessoal aí, né, eu tô virando o produtor aqui do negócio, né? Host. Eu tenho que ficar fazendo O essas editor. propostas aí da conversa. Esses nomezinhos que vocês estão vendo engraçado aí, normalmente eu tenho gerado e vou explicar o motivo desse especificamente. Acho que ao longo dos 10 episódios, eu devo ter falado nos 8, a questão da utilização de capital de terceiro como um grande desafio para o agronegócio como um todo. Mas em algumas cadeias a gente tem isso mais avançado. O Leandro vai poder ajudar a gente um pouco hoje com como isso funciona no mundo da agricultura. E a gente, aqui do leite, tentar mostrar que nós estamos muito amador nisso, mas que nós estamos buscando soluções para convencer o produtor de que é necessário a gente colocar o dinheiro para trabalhar. E aí até o Daniel fez uma palestra dessa, seja chefe do dinheiro, para que você não seja escravo dele, ou seja, a gente colocar o dinheiro para trabalhar, para que a gente tenha uma margem em cima desse dinheiro e consiga crescer mais rápido, né? Como fazer isso de uma forma sustentável, etc., é o que nós pretendemos tratar aqui hoje. E a minha proposta para vocês, para começar, seria a gente tentar discutir um pouco aqui sobre os motivos dessa fobia. Por que o cara não gosta de mexer com banco, com capital de terceiro? Onde estão os medos desse negócio? E eu, para não botar ninguém em dificuldade no susto, quem quer começar? Hoje eu vou deixar vocês à vontade. O que vocês acham? É o Porque primeiro o produtor medo, não gosta. cara. É medo de não pagar. Esse, eu acho assim, o disparado o principal É desafio. o primeiro. Né? Medo de não pagar. Medo de não dar conta de pagar. Medo do negócio dele não rentabilizar o suficiente para ele pagar a dívida. Né? O que vocês acham? Tem algum outro aí? Não, eu acho que o principal mesmo que eu vejo assim é o fato dele não pagar, e muito disso vem porque de fato ele não fez a conta Isso. para ver se paga, não é? O que eu falo é que assim, a dívida em todo negócio ele é normal.
Não é uma coisa normal. Todo negócio do mundo, ele tem, inclusive, você pega as empresas de capital aberto, ela tem lá um índice de endividamento, né? E tem empresas que estão 20% endividadas, 30%, 40% do patrimônio dela, né? Tem um índice de endividamento ótimo para cada empresa e para cada negócio. Então, toda a dívida ela tem que ser feita conta. Você tem que fazer conta, né? Se eu vou pegar aqui a taxa de juros é tanto, esse aqui a possibilidade de rentabilizar é tanto, o meu patrimônio que eu tenho da fazenda ou dos meus empreendimentos é tanto, quanto que é o percentual de endividamento que eu tenho. Então, assim, isso tudo tem que fazer conta, né? Então deixa eu contar uma história. No sábado à tarde eu estive numa propriedade e o grande medo da gestora inicial da fazenda é que ela tinha uma dívida durante os próximos 6 meses de R$18 mil por mês. É uma fazenda que fatura acima de 3 milhões por ano. Qual que é a dúvida de uma gestora dessa de que 18 mil por mês não faz cosquinha? E ela está completamente desesperada. Ou seja, é uma fobia porque não tem noção. Porque eu sei o quanto que ela fatura e o quanto que ela tem de despesa. Mas ela não tem noção. Por mais que eu fale para ela, você fatura isso, você tem de despesa isso, ela não tem noção do tanto que 18 mil reais é pouco dinheiro. Eu coloquei o termo, quando eu fui fazer a nossa pautinha lá, eu desafiei fobia, não usei o termo medo, né? Porque eu acho que medo, às vezes, tem uma coisa que está mais controlada, que o cara ele tem claro uma relação de causa e consequência. Fobia, eu acho que é um negócio que já entra num nível patológico. O cara tem ranço, ele tem ódio, ele não quer viver aquilo, ele perde sono por causa do assunto, né? E acho que aí é necessário a gente aprofundar um pouquinho. Mas por que nós temos que entender o fundamento do negócio para a gente conseguir combater e o pessoal, né, a gente argumentar contra. Por isso que eu estou falando. Então, assim, a gente tentar aprofundar mais. O cara tem medo de não conseguir pagar a dívida. Por que ele tem medo de não conseguir pagar a dívida? Porque já deve ter visto muita gente que pegou e não foi para frente. Exemplo. Então, ou seja, o exemplo ruim. Esse aí eu acho que é um... E vivencia muito isso. E antigamente, por exemplo, na década de 90, a taxa de juros do Brasil era 40%, né? Não tinha a possibilidade do cara pegar um empréstimo e sair daquilo ali vivo. Ele não tinha noção ou do ele que ele ia morria pagar, infartado. Né? Não, ele não daria conta. Não existia possibilidade. Porque é muito difícil você pegar empréstimo e pagar 40% de juros e sair vivo daquilo ali. Não existia essa possibilidade. Então o exemplo era ruim. Ele olhava o vizinho, pegou e perdeu a terra, perdeu isso, perdeu aquilo. Então, hoje as coisas são diferentes. Apesar dos juros do Brasil tá alto pelo padrão internacional, nós tivemos uma subida grande da taxa de juros para tentar frear a inflação, e o juros está alto, você vê o custeio saiu agora 12%, é alto, não é baixo, mas é momentâneo, não é longo prazo. A trajetória de longo prazo, segundo os analistas, é o Brasil trabalhar aí na faixa dos 7, 8% aí nos próximos 3 anos, que é uma taxa bacana. Eu acho até bacana explicar um pouco assim de uma forma bem simplória, mas o porquê do juro está muito alto para pegar dinheiro. Que realmente é uma política macroeconômica contracionista, né? O governo está fazendo de propósito, ele está aumentando a taxa de juro para que você não pegue dinheiro emprestado, e a partir do momento que você não pega dinheiro emprestado, a economia desacelera, e desacelerando a economia você tende a controlar a inflação. Isso é um dos fatores também. Né? A tem desaceleração. Aí que é... Isso, o Ronaldo falou. Porque atrai dinheiro. O que acontece? No mundo inteiro, a taxa de juros, no Japão, há muito tempo foi negativa. Nos Estados Unidos, a taxa de juros é 1%. Então, se você deixa o dinheiro parado no Tesouro americano, ou maior parte dos países da Europa, a Suíça, por exemplo, também é negativa, esse dinheiro não vai ter rentabilidade nenhuma. Né? Então, o mundo fica cheio de dinheiro procurando quem dá mais rentabilidade. E aí, quando o Brasil coloca uma taxa de juros a 13%, ele pega o capital, o recurso, o dinheiro que está no mundo, vem para o Brasil, o dólar vem para o Brasil para ganhar 13% ao ano. Entendeu? E por que, por exemplo, os Estados Unidos, né, ele consegue, ou outros países mais envolvidos, conseguem segurar o dólar e segurar a inflação
com mais facilidade, porque eles têm mais credibilidade que a gente, fiscal. É complexo isso, né? Mas assim, basicamente o Brasil está 8 anos em déficit primário. Fizemos superávit primário ano passado. Quem que vai emprestar dinheiro para o Brasil? Para emprestar dinheiro para o Brasil, tem que pagar muito. Então o Brasil subiu a taxa de 12% para 12%. Porque ninguém empresta dinheiro fácil para o Brasil assim. O Brasil ainda está patinando nessa questão da credibilidade internacional. Basicamente isso. Um ponto importante cambial nesse momento, né? Você pensar que você aumenta a oferta de dólar aqui dentro, aumentou a oferta de dólar, o valor do dólar cai. Isso. Aumentar a oferta de dólar nesse momento, caindo o valor do dólar, é necessário para conter a inflação, onde você tem um monte de mercadoria cotada em dólar no país. Isso. Né? Você traz muita coisa de fora aí cotada em dólar, isso aí impacta forte em inflação. Especialmente commodity agrícola, comida. Né? Então, é um momento, nós vamos ter que atravessar esse momento, né? Uma causa grave dessas inflações sofremos, né? Está ligada à pandemia e uma quebra das cadeias logísticas, né? Então, a série de cadeias ainda estão em estruturação, por mais que você já tenha caminhando para pelo menos uma nova normalidade, mas ainda, né? Se pensar 1º de junho, um porto do Porto de Xangai ainda estava fechado, foi quando abriu o Porto de Xangai. Então, ou seja, está falando aí de 60 dias atrás, a gente estava num cenário desse. Então, eu acho que deu para o pessoal entender, né, esse impacto de dólar e juros, e deu para o pessoal ter uma ideia de como que a coisa funciona. O que o pessoal tem que entender é que tudo é cíclico, eu sempre falo aqui, e juros também é. Então, os juros altos é para frear a inflação. É um dos fatores que freia a inflação, um dos. Não é o único, mas foi uma política do Banco Central, não só do Brasil, do mundo inteiro. Muitos entraram tardiamente. Os Estados Unidos subiu o juro, todos os outros subiram juros. O que eu falei aqui, que os Estados Unidos ele subiu. Você fala, os Estados Unidos subiu o juro, subiu para 1%, nós estamos a 13,5%. Então, a diferença é brutal. Por que essa diferença? Porque a credibilidade americana é muito maior que a credibilidade brasileira. Isso é um ponto. E o Ronaldo falou, é importante, porque se tem excesso de moeda no Brasil, de dólar no Brasil, o dólar cai. É oferta e procura a mesma coisa. Se tem muita oferta de dólar aqui, o dólar tende a manter no patamar mais baixo. Então é isso. Então, o que o produtor tem que entender é que essa taxa de juros ela não vai ser sempre 12%. Ela vai ficar mais baixa. E aí, na qualidade da dívida que o cara vai pegar, às vezes não é bom você pegar uma taxa pré-fixada. Você pode pegar uma taxa variável com Selic. Então, tem essa situação que é importante a gente falar. Se você for contrair uma dívida de longo prazo, talvez seja interessante, dependendo da taxa pré-fixada, você pegar ela variada de acordo com a Selic. CDI mais alguma coisa. CDI mais alguma coisa. CDI mais 1, CDI mais 2. Porque se você tem que fazer conta, a taxa pré está 15%, vamos supor, do custeio está 12%, ok, mas vamos supor que está 18%, e você pegar um CDI mais 2, CDI mais 3, pode ser interessante, porque no ano que vem a tendência é que o CDI caia e você fique com uma dívida um pouco mais barata do que uma taxa pré, se a dívida for de longo prazo. Então tudo isso é complexo, é muita economias, né? Mas... E olha que legal aqui, que eu estava até tentando lembrar enquanto vocês estavam falando, eu lembro de eu já ter escutado isso no podcast e eu já tinha me perdido e eu achei de novo. O termo carry trade. Olha que doideira. É o pessoal que pega dinheiro emprestado em um país qualquer, transforma esse dinheiro, pega emprestado lá, juro pequeno, traz para o outro país que tem um juro alto e simplesmente traz para cá, ganha dinheiro de novo e quando ganha dinheiro volta para o país de origem e vai lá e paga a conta. Olha que bacana, carry trade. Mas tem um detalhe nisso aí, que o cara tem que ser profissional para fazer isso. Ah, com certeza, né? Porque o cara vai trazer dinheiro, ele pega um euro lá, valendo X reais, ele transforma em real e empresta dinheiro para o governo aqui a 13. Ele captou a 0. Mas se o real desvalorizar? 13%. Já entendeu? Zombou, né? Uhum. Então, tudo é complexo isso aí. Então, eu sei desses caras, tem uns caras que vivem disso. Por exemplo, acho que a Nigéria pagava juros de 30%. A Argentina está pagando 70%. Alguém tem coragem de investir lá? Eu não tenho. Cadê o doido? Então, essas coisas não são tão simples, né?
Parece, na teoria, que o cara vai pegar, vou captar um dinheiro aqui na Suíça a 1%, vou levar para o Brasil ganhar 13%. Mas o dólar é a coisa mais flutuante, mais difícil de prever do universo, o câmbio nos países. Se o real perder 13%, ele já perdeu o ganho dele. Então não é fácil, né? Mas existe esse dinheiro venture aí, de aventureiro, que vai caçando os juros e jogando com moeda e vai fazendo essa... Mas teve uma época, a gente foi implantar no norte de Minas um pivô, e a própria empresa, ela financiava o pivô. Ou seja, ela te vende o pivô e te empresta o dinheiro para você pagar o pivô. Uma empresa multinacional, juro baixíssimo lá, ela te empresta aqui a um juro mais baixo que o mercado de cá, mas mesmo assim um juro mais alto que o mercado de lá. Então ela está ganhando dinheiro das duas formas, né? Vendendo o produto dela e ainda fazendo o financiamento. Cambial, porque né? no caso dela, a moeda dela é o próprio pivô. Claro. Entendeu? Então você Ela tem tá uma moeda segura, única, né? que é pivô. É a mesma coisa uma moeda única, é milho. Uma moeda única é soja. Se pegar mil toneladas de soja na Europa e 1.000 toneladas de soja aqui, você pode fazer a troca que for, que é mil. É soja, milho, é a mesma coisa. Agora, o real flutua, o milho não. Então, o pivô é mais tranquilo de fazer, no caso que essa companhia fez, né? E foi um estímulo de venda para ela também, né? Ela vendeu o pivô, no caso, né? Claro, vendeu. O produtor não conseguiria acessar o crédito aqui, pelo juro daqui, ele achava que era ruim de pegar esse empréstimo, e a própria empresa financiou a um juro mais barato que a gente tinha aqui no mercado. E essa empresa, o que ela fez, ela acreditou no agro. Claro. Entendeu? Que é um ponto. Porque não tem como não acreditar. Né? Eu estava olhando agora que nós vamos ter que subir a produção de alimento até 2050. Sabe quantos por cento? 70%. E isso com um mundo muito mais correto ambientalmente, você não pode desmatar. Não tem jeito de desmatar mais a Amazônia, não tem jeito de desmatar Pará, não tem jeito de desmatar isso. O que já foi cortado de árvore, já foi nas décadas anteriores, aí, a época é outra. A época hoje é outra. ESG não dá para desmatar. O que nós temos que fazer é aumentar a produtividade. E não adianta, cara. O agro é isso. É só para cima. Então essa empresa fez esse financiamento para o produtor porque ela acredita. E o que o produtor O fator de aumento de produtividade é irrigação. Irrigação. E Exato. o pessoal está falando até, né, no mercado de ação mesmo, que uma das ações protetivas, né, eu esqueci o termo correto, mas é ações do agro, né? Se você quer uma ação para te proteger contra variações, loucuras eu brinquei políticas e tudo. com bolsa de valores uns 8 meses durante o período de pandemia. Assisti especialmente quando anunciou a pandemia. Eu estava com as ações protegidas, ou seja, tinha um stop loss, né? Que é quando você não aceita mais perder, eles tinham um valor que fazia a venda automática. Na segunda-feira entrou debaixo do valor. Então, ou seja, não vendeu a minha proteção, porque já entrou no preço debaixo do valor na segunda-feira. E eu vi, assim, vou falar para vocês em número, R$500 mil virar 200. Você vê isso de um dia para o outro, é assustador. E depois, aí, ou seja, mas eu tive que ter a disciplina de ficar no jogo para poder recuperar aquele dinheiro. Recuperou tudo. E aí eu comecei muito mais do que o valor. Porque como estava embaixo, sobe muito. Muito rápido. Sobe muito rápido. E aí eu comecei a estudar, entender o comportamento do negócio. E foi uma escola interessante. Você paga para aprender e depois vem a rentabilidade. Que eu comecei a perceber o seguinte, essa é uma informação importante para o pessoal, para entender o que o agronegócio tem valor. Todos os dias de dor de barriga, a ação do agronegócio valoriza. Todo dia ruim, a ação do agronegócio valoriza. Ou ela cai menos do que as outras. Então, você pegar naquela... eu não vou lembrar agora o nome das ações, mas é a Agro 3 e tem uma SC... Que eu tenho a Agro 3 também. Dá bons dividendos. Dá uns 6, 7% de dividendo do ano aí. Então são as duas mais fortes do agronegócio. E era assim, eu tinha as duas para equilibrar a carteira. E elas acabaram crescendo muito, né, durante um período. E eu via, dava para ver isso aí nitidamente. Deixando assim, qual que é a mensagem que eu estou querendo passar aqui, né?
foi um negócio bacana. Toda vez que dava dor de barriga no mercado, a ação do agronegócio ou subia ou caía menos que as outras. Toda vez que o mercado aquecia, elas caíam. Porque o pessoal tirava o dinheiro de lá da proteção e desafiava o dinheiro à rentabilidade. Entendeu? Isso aí dava um outro programa só para falar Não, dessas dá pra- ações. dava, sim. Não, isso aí dá pra... Mas voltando aqui pro assunto inicial, Vamos lá. esse negócio do medo é uma coisa muito interessante. Quando eu cheguei em Goiás, eu comecei a mexer com um produtor grande e tal, e ver o pessoal que realmente tinha dinheiro, aquela coisa toda, eu percebi muito isso, tanto de história que se tinha, de gente que já teve muito dinheiro e perdeu tudo, sabe? E você via essas pessoas na rua, e realmente a pessoa tinha muito dinheiro e perdeu tudo, se embananou, seja lá por que for, mas normalmente por causa de dívida. E esse tipo de coisa chegou a me dar medo. Falar a verdade pra você que me deu medo mesmo. E eu tinha uma máxima pra mim, que hoje em dia não tenho mais, mas que eu teria coragem de arriscar o meu patrimônio até 30% do que eu tivesse. 30% é muito, é pouco. Eu, sinceramente, eu não tenho embasamento nenhum para falar de 30, mas eu tinha a impressão que 30 era uma quantidade boa. Se eu me endividasse, ou se eu me arriscasse em 30% do meu patrimônio e desse tudo errado, eu ia tomar um prejuízo, mas a vida seguia. Eu ainda tinha com que continuar a vida, né? Isso. Mas eu trago para vocês isso, o 30%. O que vocês acham? É muito ou é pouco? Depende do negócio, eu acho. Essa pergunta é muito boa. Essa também essa da outro podcast. Dá. Mas é isso que você falou, é o índice de endividamento. Sim. Que todo produtor, eu faço na Unisafra. Na JP Agro, a gente praticamente não faz isso, porque a gente tem uma factory, fomento, securitizadora, ninguém presta pra gente. Porque factory é concorrente de banco. O que eu tenho que fazer é captar mercado na XP, enfim, no quadro securitizadora, emitir debênture e tal. Mas com a Unisafra eu faço isso sempre. Eu pego o valor do meu patrimônio, quanto que é o patrimônio. Então o produtor vai pegar o que ele tem em vaca, em máquina, em terra, juntar tudo isso aí e falar, eu tenho esse valor aqui. X milhões de reais, 1 milhão, vamos pôr valor redondo, 1 milhão de reais. Quanto que é uma taxa confortável para pegar recurso emprestado para aumentar a produção? Porque se ele, uma coisa, Daniel, se ele pegar 30% disso dá 300 mil, né? Uhum. Só que na prática não é 300 mil, é menos. Porque é o seguinte, ele vai pegar 300 mil, se o cara for de cabeça boa, ele vai comprar mais vaca. O patrimônio dele de 1 milhão vai ser 1 milhão e 300. E ele pegou 300 mil. Então, Diluiu, na né? prática, ele dilui o valor financiado dele em percentual do patrimônio dele. Uhum. Então, se ele tem aqui 1 milhão e 300 e ele pegou 300, ele não tem 30% Ele pode pegar mais. mais 90 mil ali. Ele tem menos. Não, pode deixar os 30%, não tem problema. O que eu falo é que tem que ver o tanto de rentabilidade, o tanto de risco que tem o negócio. Entendeu? A gente está conversando aqui agora. A taxa de juros, o cliente tal, é tal taxa e tal. No banco você vai pegar um empréstimo, você tem uma taxa. Pior se você tiver mais dúvidas se você vai pagar ou não. No seu negócio você tem que fazer mais ou menos a mesma coisa. Se o seu negócio tiver uma rentabilidade muito boa, você pode se expor mais um pouco ao endividamento. Se ele tiver uma rentabilidade baixa, você pode expor menos ao endividamento. Então eu acho que tudo depende do negócio. Vocês não acham isso, não? Eu vou dar um exemplo bem didático que ele falou. Olha só, ele falou taxa de retorno do capital e risco. Eu vou dar um exemplo bem didático. O traficante chegou para você e falou assim, eu te pago 10% de juro ao mês em cima do seu dinheiro. Você vai me emprestar 10 mil reais, eu vou te pagar R$1.000 de juros em cima dos seus 10 mil. Você vai me emprestar 50 mil reais, eu vou te pagar 5 mil reais, você está aposentado. Você me empresta 50 mil, você não precisa trabalhar mais. A taxa, ele está te prestando dinheiro na taxa, você está te pagando uma taxa alta em cima do seu dinheiro, a taxa de retorno é boa, mas o risco é grande. Entendeu? O cara pode sumir com o seu dinheiro. O cara pode sumir, pode ser preso, pode ser morto. Pode então, ser... Isso é um exemplo didático, porque você pode levar isso para o mundo dos negócios. Eu vou fazer isso em cima vou pegar o dinheiro lá numa taxa. Vou pegar uma alta quantidade de dinheiro em cima da agricultura e, exemplo, o cara do café lá, ele tem patrimônio, terra, etc. Aí botou tudo que ele tinha
em garantia do negócio. E aí, o exemplo que o pessoal gosta de dar, deu seca lá e queimou o café do cara. Assistimos isso aqui, não tinha seguro ou qualquer coisa nesse sentido. Então, qual que é risco em relação à taxa de retorno do capital que você está desafiando? Isso tem que ser pensado, porque, tipo assim, se o risco aconteceu um negócio... quantas vezes uma geada que matou o café todo? Acontece isso uma dessa a cada 100 anos. Tá, se eu pegar esse capital, o café está me dando 30% de taxa de retorno, ou em 3 anos eu botar o capital para trabalhar, em 3 anos eu pegando o mesmo dinheiro, botando o capital para trabalhar, mesmo que eu acerte o ano da seca, em 3 anos, em 5 anos da mesma operação, aquilo lá se paga, né? Você diluiu o risco, né? Você dilui o risco. Diluir risco é a qualidade da dívida, né? Isso é fundamental. Porque se você for pegar com juros muito altos, cara, você tem que ter uma renda. O seu negócio tem que te pagar muito bem. Ou a questão que eu acho que tem correlação com o medo, que a gente está discutindo, é o domínio da pessoa, quanto que ela tem de domínio sobre os números do negócio dela. Na agricultura, eu vejo que o produtor tem mais domínio sobre fluxo de caixa, porque é um negócio que tende a ser mais simplificado. Produzir tantas sacas, tive tanto de custeio, tive tanto de margem. Essa margem, por mais que ele vai reaplicar ela no ano seguinte, ou ele vai comprar terra e tal, ele faz um fechamento, um débito e crédito da safra. Ciclo, ciclo anual bem definido. Né? E quando a gente vai para o produtor de leite, o mês a mês do cara, ele tem a sensação de caixa, e ele é traído por uma segunda renda, que é a renda de animal. Então, às vezes, o cara tem a sensação que o negócio dele não dá dinheiro e acaba tendo mais medo do que os outros. E por que tem a sensação? É porque está em constante crescimento orgânico, né? Retendo animal na fazenda. E aí você pega o cara, começou a carreira dele com 5 vacas, hoje ele tem 100 cabeças de gado, entre vaca e novilho, não tem nenhum real no bolso. Entendeu? Só que você vai ver a avaliação patrimonial dele. Aí assim, ele tem ordenha de força, tem trator, mecanização, etc. O filho formou e não sei o quê. E leite não presta, mas se você vender tudo que ele tem, ele tá milionário. Entendeu? Então, assim, isso acontece demais. Não, né? eu tinha essa sensação. Quando eu mexia com loja, por exemplo, eu tinha de vez em quando essa sensação. Falei, gente, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Não é possível. E aí, na hora que você fazia o balanço patrimonial mesmo, o que você tem de estoque, mais o que você tem para receber e tudo mais, assim, conta básica, né? Assim, quem quiser fazer um dia de qualquer coisa que tem, conta mais básica do mundo. Ó, o que você tem em estoque de animal, de comida, de patrimônio ali, de imóvel, o que for, mais o que você tem para receber para frente, menos o que você tem de dívida, que você tem que pagar. E mais o que você tem de caixa. E mais Eu faço isso todos os dias na empresa. Todos os dias. interessante- Caixa, mais estoque e mais contas a receber para saber o que eu tenho de dinheiro. Isso E aí. dívida, na JP Agro é tranquilo, mas na Unisafra é a mesma coisa. Eu pego meu patrimônio líquido, o que eu tenho para receber, o que eu tenho de dívida, eu vou saber. Isso é uma coisa do produtor se conhecer. Pra gente, você tem que se conhecer o ponto que você está. Analisa o ponto que você está. Quanto você tem de patrimônio? Pega o valor de suas terras, X hectares, vezes o valor por hectare, põe um valor abaixo para ser mais justo, né? até Tá negativo. próximo da realidade. Né? E o de máquina, animal, e faz aquilo ali. Tem tanto de patrimônio. Quanto você tem de dívida? X. Dá para pegar mais? E agora uma coisa que a gente vai falar, que a gente já falou várias vezes, não é pegar dívida e comprar uma estrada. É aquilo que o Daniel falou e eu aprendi muito bem, eu já repliquei isso umas 10 vezes, que é a síndrome da estradinha. Depois patente, né? Pode patentear. Pagar royalties. Não precisa não, tá marcado na eternidade do YouTube. Eu tava fazendo a palestra, foi até engraçado que eu mostrei isso, né? Que a questão de pegar o dinheiro e usar para outra coisa. E aí na palestra tava assim, ó, expectativa do gerente do banco. Aí tinha uma vaca meio que tipo ordenhando leite, assim, sabe? Ordenhando nota de dinheiro. A expectativa dele é que você vai comprar uma vaca que vai te dar muito dinheiro para você poder pagar a dívida. A sua expectativa é comprar um touro. E a realidade é uma estradinha de segunda mão porque carro tá caro demais. Né? Era 2 expectativas para uma realidade. Mas eu acho que é isso. E eu faço exercício, eu falo por mim. Mas eu faço o exercício de ter pé no chão,
e não ter o ego lá em cima e fazer conta o tempo todo. Até para compra de terra, sabe, Nós Ronaldo? estamos vivendo aqui, vou deixar você concluir o negócio do raciocínio da compra de terra, que pode ser que você vai evoluir. Mas a gente estava num debate do endividamento alto, eu quero falar sobre ele. É. Não, mas eu só queria falar o seguinte. A gente tem que sempre ter pé no chão, né? Sempre ter o pé no chão. O produtor, às vezes, eu falo por mim. Tem uma terra aqui do lado. E aí o ego fala, pô, vou comprar aquilo lá pra aumentar a fazenda. O cara pede uma fortuna, porque é vizinho. E aí você tem que ter o pé no chão, a cabeça fria. E começar a fazer conta. Compensa arrendar? Compensa comprar? Ou se você tiver dinheiro em caixa para comprar, compensa investir num Fiagro, por exemplo, que a gente você já falou um pouco sobre isso. O Fiagro está dando 1,5% ao mês. Tem Fiagro que dá 1,5% ao mês. Então o cara tem 1 milhão em caixa. Ele tem 1,5% ao mês. Quanto que ele tem por ano? Só deixando claro para a turma, Fiagro, fundo de investimentos ligados ao agro, Isso. né? Você vai, o cara que compra um Fiagro, ele compra um pedaço de uma fazenda no Mato Grosso, ou um pedaço de uma grande propriedade alugada já para Bom Futura, né, para essas grandes aí do país. É mesmo que eu posso... Termina o raciocínio também, que senão a gente volta. Esse negócio do Fiagro, eu acho que é bacana a gente Da dar gente mais falar. Então, É uma fonte de capital de terceiro. Tá na pauta. E é o seguinte, é ter o pé no chão, porque às vezes não compensa. Às vezes compensa. Se você tem um arrendamento aí de X mil reais por mês, pô, pega o dinheiro que você tem, aplica no Fiagro e paga o arrendamento e tem a terra. Então, você tem que fazer conta o tempo todo e tem que ter o pé no chão e ego, cara. Isso você não pode ter. Sabe? Porque às vezes a gente tem ego. A gente que é empresário fala, não, eu quero comprar aquela estradinha porque é bonita, porque o meu vizinho vai achar que é bom. Eu quero comprar um lote no condomínio porque eu acho que vai ser bacana, porque os caras moram lá e tal, e eu quero morar lá também. No contexto do agronegócio, a compra da terra do vizinho, ela é um negócio que é quase sem fim, né? Porque você comprou a terra do vizinho, o vizinho agora é o outro. E outra coisa, quando você está bem sucedido, o produtor rural, assistido pela Companhia do Leite, ele está bem assistido, ele está bem sucedido. Tirando leite, bastante leite e tal. O vizinho dele sabe que ele está bem. E na hora que ele for vender a terra, ele não vai vender por preço, ele vai querer vender um bocado. Você me estimulou a falar Entendeu? sobre dois assuntos. Então o cara tem que fazer conta. É só isso que eu falo, é fazer conta o tempo todo, ter o pé no chão e não ter ego. De comprar estrada, S10, essas coisas, põe o pé no chão, compra uma produção. Não tô falando para o cara não comprar, ele tem que comprar na hora certa, só isso. Ó, e o tal do ego é uma coisa complicada mesmo. Essa aí eu aprendi. Tem coisas que você aprende que ficam entrando na cabeça, né? Tem outra forma de você aprender também que não é pela cabeça. Errando. Isso, errando. No amor ou na dor? Né, no amor ou na dor. E só contando, é assim que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo ilustra. Tinha uma época quando eu estava lá em Goiás que eu cismei que eu tinha que arrumar uma caminhonete. Assim, no meio da estradinha, a minha veio com uma caminhonete. E aí, lógico que eu não tinha dinheiro para comprar uma caminhonete, comprei uma Frontier usada. E aí dava para pagar. E eu fiquei poderoso mesmo. Eu achei que o negócio era comprar uma caminhonete, porque você tem que ter, porque você tem que aparecer mais pros outros. Não sei o que, também não adianta nada, né? Que você compra a Frontier, o outro comprou a Hilux Zero. E aí o cara compra a Hilux Zero, tem outro que tem uma Dodge Ram. Então você também é eternamente, né? Não tem essa questão. Eu sei que eu comprei, fiquei feliz que eu tinha comprado. Eu nunca perdi tanto dinheiro na minha vida. É duas alegrias, né? Quando compra e Duas quando alegrias, vende. quando compra e quando vende. E foi o ego, absolutamente. Eu lembro do meu pai falar assim, cara, não mexe com negócio de caminhonete, não, pelo amor de Deus, ainda mais agora, você tá começando, você tá ficando doido, você vai gastar dinheiro com caminhonete. Eu, não, mas eu preciso, que não sei o que e tal. E ó, ego. E eu vou te falar um negócio, eu luto com o meu ego todos os dias. Todos os dias. Porque às vezes você tem condição, vou comprar isso aqui, depois eu paro. Pra quê? Não, pra quê? Eu vou comprar aquilo ali, porque aquilo... Não, pra quê? Às vezes é menos, às vezes não tanto pelo ego, mas aí pela falta de fazer conta, né? Eu vou te dar um exemplo de estratégia aqui que pode servir para nossa audiência. Eu vou fertilizando a mente aqui no exemplo que você deu. O produtor chegou para mim e falou assim, Jardel, tá convidado a vir cá. Não vou falar qual Jardel, mas ele questionou assim, cara, eu tenho um sonho de comprar a terra, tal pedaço do vizinho. Eu tenho interesse de comprar um pedaço do vizinho. Só que, bom, tô juntando dinheiro aqui. Se eu comprar um pedaço do vizinho, não dá para poder fazer o confinamento e aumentar o volume.
você, neste momento, você me recomenda fazer o confinamento ou comprar a terra do vizinho? Eu falei com ele, eu te recomendo. Eu conheci a propriedade, sabia que dá para crescer volume sem fazer o confinamento. Eu te recomendo nenhum dos dois. Pega o dinheiro, põe mais vaca, aumenta a rentabilidade, ganha mais dinheiro por enquanto, que as vacas vão te dar mais dinheiro por enquanto. Com o dinheiro dessas vacas, compra a terra do vizinho. Se você fizer o confinamento primeiro, o vizinho vai ver que você está rico e que você precisa da terra dele para continuar crescendo. Você valoriza a terra dele na hora que você fizer o confinamento. Aí depois compra a vaca enquanto você puder. Depois você compra a terra do vizinho e depois você faz o confinamento. É estratégia. Né? É estratégia de negócio. Isso aí é um exemplo. Pode não ilustrar para todo mundo, mas é estratégia de negócio. Se você fizer um confinamento num lugar, você precisa ter dúvida que você vai valorizar a terra do vizinho. Você não precisa de crescer, não. Não é. Você não, fica é vulnerável. todo mundo, gente. Se você tem. Se No você é mínimo, um você cara, aumentou o aluguel da terra se você é dele. um cara, se você tá muito bem, tirando muito leite, ou com confinamento, ou com o que for, plantando, o que for, a terra do vizinho vale mais. Isso é um fato. Não tem o que falar. Isso é um Quanto fato. melhor você ficar, você acaba ajudando até ele, né? Eu queria entrar em duas questões aqui. A primeira que você falou, Ronaldo, do crescimento orgânico do produtor. Hoje nós temos média de produtividade aí na casa de 2.000 a 4.000 litros de leite por hectare ano do produtor de leite médio do Brasil. Só que a gente sabe que os bons produtores, os que estão lá na frente, eles estão batendo aí de 25 a 30 mil litros de leite por hectare ano. Então por que ele cresce organicamente? Porque ele sabe que ele consegue produzir mais. Então ele vai crescendo. A produtividade é muito baixa. Então ele vai crescendo, ele vai crescendo. Ele está sempre segurando fêmea. O rebanho está muito inchado. E às vezes ele faz a dívida ruim. É. Que dívida ruim? Porque ele não pensa, no momento que ele vai adquirir a dívida, que aquele dinheiro serve para quê? Ele serve para alguma coisa que vai aumentar a renda, e aí automaticamente gera capacidade de pagamento, ou ele vai pegar aquele dinheiro para comprar uma estrada que só gera despesa para ele. Ou ele vai construir um curral. Aquele curral ele vai dar renda para ele mensal, ele, no final do ano, na hora que ele tiver que pagar aquela prestação, tem dinheiro para pagar? Saiu de onde? O curral não dá leite, o curral não produz carne. Né? Então essa dívida ruim, toda vez que você, produtor, pensar em algum momento, vou adquirir uma dívida, vou buscar uma dívida, seja num banco, seja um crédito subsidiado, seja um crédito de particular, o que você tem que pensar? Esse dinheiro que eu vou investir, ele vai gerar renda ou não? Ele reduz custo, gera renda, ou ele cabe no fluxo de caixa mesmo se é luxo. Ou se por qualquer motivo você já está numa situação de desequilíbrio que faz aquilo caber no fluxo de caixa. Mas, por exemplo, o curral é bem ilustrativo disso. Fazer um curral novo é ruim? Lógico que não, hein? Entendeu? Te dá facilidade de manejo, te dá bem-estar animal, te dá menos ponto de contusão e tal, na hora que você vai, por exemplo, botar animal para pro abate, né? Que você perde muita área por causa de contusão mesmo, de pancada. Se você consegue fazer isso, um curral é ótimo. Eu acho que, beleza, a gente usa muito o negócio do curral porque ele é muito ilustrativo, mas eu acho que a questão é essa. Você vai ganhar mais dinheiro no curto prazo porque você tem um curral novo? Não. Então você tem que ter aquele dinheiro ali. O cara só tem que parado. fazer a pergunta que ele vai fazer um curral novo, se é ego ou necessidade. Eu concordo que o curral novo é bom. Mas se na ocasião dele é ego ou necessidade? Ele está aumentando, vai aumentar, vai melhorar mesmo, ou é um ego porque ele quer um curral bonito? Diluído. Conta básica de depreciação e custo de capital empatado também, né? Depreciação e o custo do capital, eu acho que é uma coisa, a gente fala básico para nós, mas muita gente nem entendeu o que eu falei, né? Mas é uma conta que se você não sabe fazer, cabe buscar assessoria para poder começar a aprender, especialmente se esses investimentos for alto. Eu queria aproveitar a oportunidade de fala para trazer, pegando o gancho do que o Daniel falou ainda na questão dos 30%, para poder contrapor um pouco do que o Leandro está falando, não contrariá-lo, mas contrapor, né? Onde ele disse assim, vamos a 30%, você citou 30% da dívida, Leandro trouxe a ideia de risco, até que ponto que a gente vai. Mas tem um ditado que fala que o cara que tem uma melancia atolada lá onde você pensou, você botar uma jabuticaba não vai mudar nada, né? Então, quando é uma jabuticaba, beleza.
Agora pensa na seguinte situação. Nós estamos vivendo ela. Eu vou falar para você que nós estamos vivendo, sem citar nomes. O cara não tem... O cara teve uma excelente experiência de executar um projeto com fidelidade a um fluxo de caixa, um projeto onde envolvia aproximadamente 40 animais. Ele foi executou aquele projeto com mais do que com perfeição. Ele fez 130% do que foi planejado em termos de resultado financeiro. Ou seja, ele foi melhor na despesa e foi melhor na venda. Teve um excelente resultado no universo de 40 animais. E nós montamos para ele um fluxo de caixa de um novo projeto. Um projeto que envolvia 750 animais. Com uma dívida que deve ser... Dava 7 milhões e pouquinho. A dívida de 7 milhões de reais, que ela é 10, 20 vezes o patrimônio do cara. 20 vezes o patrimônio que ele tem. E aí, montamos um fluxo de caixa pro cara, e no final, esse cara, que não tem quase nada, pode dizer para você que não tem nada, no final o resultado dele é R$1 milhão. E ele não tem nada. E detalhe, nós arrumamos a pessoa que empresta dinheiro para ele. Entendeu? O cara tem quem empresta dinheiro para ele. E aí o debate meu e do Daniel é o seguinte: e essa pessoa confia muito em nós e ela quer saber qual que é o nosso parecer. Se a gente falar pro cara vai, ele vai fazer. Se a gente falar para ele não vai, ele não faz. E aí? Entendeu? Não, ele já tem 7 milhões de dívidas sem nada de patrimônio. Não. Assim, ó, um projeto montado, a gente fez o projeto e colocou ele em fluxo de caixa mesmo, para ver quando é que ia precisar de alocar dinheiro, quando é que ia começar o retorno. Fizemos o dever de casa. E até o momento que começa a ter um retorno assim, financeiro mesmo, começa a ter caixa positivo, até lá você precisa de um investimento de 7 milhões. O pico da captação dele é 7 milhões. Nós distribuímos. Como a taxa de juros é privada, é juro alto, a gente fez a captação ao longo do projeto. Então eu não captei dinheiro todo de uma vez, não captei os 7 milhões para atravessar 1 ano e meio de jornada. Eu fui captando nós montamos o fluxo de caixa para captar. Qual que é o risco dele no empreendimento? Então, o risco interessante é que isso envolve compra de animal. Então, uma parte boa desse dinheiro, ela vem em patrimônio do animal que está lá. Isso dilui bastante o risco, ou minimiza. Você tem a cria, você tem o bezerrinho depois também, né? Não, no caso é novilha, caso, não. vai vender antes de parir. Ah, entendi. Entendeu? É comprar novilha e vender na boca de parir. Então, tem esse amenizador justamente de você ter um patrimônio ali que garante aquilo que você pegou, grande parte daquilo. E tem um projeto que, em tese, nesse projeto, compra 50 vezes o número de animal que vai produzir. Entendeu? Então, ou seja, tem demanda para aquilo que ele está fazendo, produto que ele está fazendo. A venda não é o problema, o patrimônio está lá. Então, mas é isso que a gente está falando. O cara ele não tem zero de patrimônio. Ele vai pegar 7 milhões e vai ter 7 milhões de patrimônio. Não é não? Então, na hora que você jogar tudo no liquidificador, vai sair para ele quase 1 milhão. Sai livre. Débito e crédito. Livre. Lá na frente, ele que não tem nada, ele sai com R$1 milhão em um ano e meio. É isso que eu tô falando. Aquela história. O cara pegou 1 milhão, 30% em vaca. Ele vai ter um patrimônio de 1 milhão e 300. Esse cara tem zero. Se ele comprar tudo de produtividade ou de vaca, ele vai ter 7 milhões de patrimônio. Né? Sim. Então ele já tem, o cara não é zero de patrimônio mais. Ele tem 7 milhões em patrimônio. Não é isso? Mas a discussão vem muito em cima de uma pessoa que não tem muito patrimônio, ou está bem aquém do que está sendo colocado em jogo. Essa pessoa, se der errado, por qualquer motivo, alguma parte, ela tem capacidade de dar volta por cima? A discussão acho que é muito mais em cima disso. Que o projeto se paga, não tem, entrou o que discutir. Entrou uma doença lá e matou um volume significativo de animais, ou desvalorizou o volume de animais. Caiu um raio no confinamento, matou um volume significativo de animais. Isso aí é o que o cara do café e da soja vive todo santo ano. E com esses mesmos valores. Entendeu? O negócio? Então, assim,
que foi vou falar pra vocês o que foi o meu parecer, né? Eu vou vazar pra vocês meu parecer. Eu não sei se eu sou otimista demais. Eu cheguei pro cara e falei assim, ó, eu no seu lugar, se eu tivesse a oportunidade, o cara que me prestava dinheiro, eu tivesse no seu lugar, eu faria. Você é corajoso mesmo. Entendeu? Eu não conheço Todo o negócio. mundo dando um all-in. Dando um all-in. Eu não conheço o negócio, mas todo negócio que eu entro, primeira coisa, eu penso, do que pode dar errado? Se der uma eu ia falar merda, mas não vou, agora eu vou. Já falou. Já. Se der uma merda danada Uma zica. no negócio. Uma zica é melhor, né? Uma zica danada no negócio. Qual é o pior cenário? Melhor assim, né? Uhum. Qual é o pior cenário? Esse. Eu dou conta de bancar ele? Eu dou conta de suprir ou ganhar dinheiro para bancar esse pior cenário? Dou, então eu vou. E outra coisa que eu particularmente faço, assim, pro produtor que está nos assistindo, eu acho que ele não tem essa dinâmica de pegar 7 milhões de uma vez. Concorda comigo? Sim. Vai devagar. Vai passo a passo. Nós conversamos sobre isso. Foi Ah, essa a é. recomendação do Daniel. Essa foi a minha Quase recomendação. O parecer Então, dele. vai Esse devagar. não faz a metade. É isso. Faz um pouco. Depois mais um pouco. Deu certo, faz mais um pouco. Aí garantiu uma margem. Se ele vai 3 milhões e meio, ele vai ter 500 mil, teoricamente. Se a taxa de retorno, se o retorno é 1 milhão, Sim, pela da proporção. metade, sim. Beleza, deu certo, 500 mil, pôs 500 mil no bolso, beleza. Bom demais, esse negócio é Mas interessante. Tem um problema nessa história aí. Não é isso no fluxo de caixa. É porque tem uma parte de mecanização que está sendo paga com isso. Você está ganhando patrimônio e mecanização. Se ele diminuir Entendi. a quantidade de Diminui a rentabilidade animais, dele, porque ele tem pensa que pagar vai a ganhar máquina. R$1.000 por animal. Mas ele pode arrendar a máquina Entende- também. Você já entendeu o negócio. Já, mas É ele o pode custo arrendar fixo, a máquina. né? O custo fixo é um só. Sim, mas ele pode arrendar a máquina. Então, mas, Porque ele vai ter uma pode. capacidade ociosa, ele pode arrendar a máquina. mas olha que bacana. É essa que é a discussão que eu acho que é muito importante para quem está escutando a gente, vendo Não, essas e os dois estão certos, especulações. né? Eu acho que tudo... todas as hipóteses que nós estamos falando aqui, é claro que precisa de contexto para se discutir mais a fundo e tal, mas eu acho que não tem um certo e um errado. Eu vou falar a minha posição. Eu tenho uma coisa, eu tenho um princípio básico de vida. Eu não faço coisas que comprometem o meu sono. Se começou a comprometer meu sono, eu saio daquilo. Entendeu? Porque eu acho que sono não tem preço. Afeta a sua capacidade de trabalhar no outro dia. Você está bem no outro dia. Então eu não faço coisas que me afetam o sono. Normalmente, fazer coisas que me afetam o sono são coisas que eu sinto que estão fora do meu controle. Por que eu faria esse assunto? Faria essa operação? É porque eu conheço muito bem o contexto. Eu domino o contexto. E a gente está falando de medo, né? Eu domino o contexto. Então, eu faria. Mas É um outro detalhe importantíssimo Entendeu? também, na captação de você dívida. dominar o contexto do negócio. Quanto mais você dominar o assunto que você está tratando, né, maior a possibilidade de você Então, tomar ter decisão. sucesso, menor o seu risco. Reduz o risco. Reduz risco, sem Domínio dúvida sobre o nenhuma. assunto, né? Então eu tenho domínio sobre a criação e tenho domínio sobre o comercial. Eu sei que o comercial vai acontecer lá na saída. Então isso me dá confiança de, se eu tivesse no lugar dele, sabendo dessas informações, eu executaria o projeto. E agora eu entendo perfeitamente a pessoa que não tem saúde ou domínio, né? Saúde mental ou domínio, saúde mental emocional, conforto em captar uma dívida desse tamanho. Às vezes tem a fobia da dívida mesmo, né? E essa fobia da dívida eu entendo perfeitamente a pessoa que não pegaria esse tipo de coisa. E e eu acho que existem as duas pessoas. E no caso desses que eu estou te falando, são pessoas que a gente conseguiu ensinar a dever, né? De forma saudável. A gente conseguiu ensinar a dever. E que essas pessoas eu acho que têm condição, pensando neles, eu acho que são pessoas que têm condição de disciplina, já provaram ter, num piloto menor, de executar, pegar o que está planejado no fluxo de caixa e fazer ele ser melhor, né? Então nós estamos dando exemplo grosseiro, eu trouxe o exemplo grosseiro dos 7 milhões, mas eu acho que vocês foram muito felizes no comentário de chamar a atenção do seguinte: qual que é a velocidade do negócio? A velocidade, cada um imprime a sua, cada um põe a sua velocidade.
Agora, todo mundo é importante cada um ter direção, né? Saber Sim. pra onde tá indo. E o que eu acho interessante é que eu sempre falo isso, né? Que entre o branco e o preto tem o cinza. 50 Assim, tons de cinza, isso. diria o poeta. Mais ou menos por aí. Josenei, pega o chicote. mas eu sempre costumo falar isso, que entre o branco e o preto tem o cinza. Ou seja, nesse meio tempo, entre um lado e o outro, a gente pode fazer alguma coisa no meio que agrada igual e dá certo, né? E o exercício disso eu acho muito interessante. Eu gosto muito de fazer isso. Olha, se for feito dessa maneira, dá dinheiro ou não? Não, dessa maneira, com essa taxa de juros, não sei o que, não é interessante. Não, então tem que pensar outra maneira. Se esse não é o caminho, qualquer outra maneira. E se isso não é possível de forma nenhuma, o que mais a gente pode fazer? Aconteceu um caso desse parecido, lá em Goiás, a gente estava pensando em trabalhar com ovino. Gente, vamos trabalhar com ovinocultura. Tinha um cara que trabalhava comigo que gostava muito de ovinocultura, assim, é a tal da emoção. E não era nem ego, era mais porque gostava mesmo de paixão de ovino. E aí eu fiquei pensando, falei, não, então tá, então vamos ver se a gente mexe com isso. Arrumamos uns galpões de frango que estavam desativados, sabe? O cara tava se não me engano, eram 4 galpões de frango que dava pra gente fazer um confinamento de borrego. Top, e era R$1.000 por mês. Era uma coisa ridícula para poder utilizar. E, cara, do jeito que a gente fazia a conta, o confinamento não batia de jeito nenhum em Goiás, aonde a gente estava, por uma coisa muito simples. O abatedor era muito longe e não tinha de quem comprar o borrego. Então, olha, o confinamento não é o caminho. Então, volta, vamos de novo. E se comprar a ovelha? Compra a ovelha, não sei o que lá e tal, e faz com sistema irrigado e tudo, debaixo de pivô e tal, faz a conta. Não fecha. Volta para trás. E se fizer um pouco mais extensivo, achar uma terra, custa tanto, não sei o que lá, opa, extensivo, com ovelha, nessa situação, a gente consegue trabalhar, até porque tem um fornecedor lá na frente que consegue alimentar um pouco de borrego aqui para a gente ter o mínimo em que você consegue operar. Então, beleza. Mas foram 3 exercícios de 3 modelos diferentes do mesmo tipo de atividade até você chegar no ponto que dava certo. O Ronaldo, sabe de uma coisa? Eu acho que o nível de coragem é particular de cada um. Você não concorda? Sim. Então, por exemplo, se o Daniel já falou, eu entraria metade lá dos 7 milhões. Eu falaria isso também. Falar, vamos cadenciado, faz um pouco, vê uma possibilidade de arrendar a máquina, se tem que comprar a máquina e tal, e você já faz. E eu falei pra ele mais ainda. Eu falei assim, eu no lugar dele, se o cara pôr o dinheiro, eu faria pra 1.000. Falei pra 750, faria pra 1.000, porque vai diluir nesse ponto, uma vez que eu tenho. É a questão de você ter o domínio. Eu não participei dessa discussão, mas como eu conheço o caso de ponta a ponta, eu daria o mesmo parecer do Ronaldo. Então, eu tô falando que o nível de coragem ele é particular de cada um, concorda? Agora, tem algumas premissas básicas que a gente tem que avaliar. Que a primeira delas é o domínio do negócio. Qualquer coisa que você tem que fazer, você tem que dominar. Não adianta pensar diferente disso. Não adianta, vamos supor que eu não conheço absolutamente nada de... Fala uma atividade aí, sei lá. Banana. Fábrica de chocolate. Pensei em chocolate, que eu pensei na minha esposa, que ela gosta de chocolate. Manda um beijo pra ela aí. Vou mandar. Fernanda, um beijo pra você. Aproveita, que o homem é apaixonado. Depois nós vamos fazer a sessão de mandar os beijos, né? Isso. Falando em beijo, a gente podia falar um pouco do Deus que me perdoe. Nosso Instagram, mandando um beijo. Para! Momento, João Kleber. Vai lá, Daniel. Mandando um beijo para as ouvintes do nosso canal. Um abraço para os ouvintes do nosso canal também. Curte, compartilha. E fala para todo mundo, porque cada dia que passa a gente está sendo mais assistido, cada vez que a gente vai nos laticínios, que vai nos produtores, o pessoal está falando que está gostando do nosso podcast. Então, por favor, clica aí no sininho fazendo favor, ativa as notificações para você estar aí sempre por dentro do que a gente vai falar toda sexta-feira religiosamente. Eu quero aproveitar para fazer um convite. Vai. Você que é produtor, ouvinte, assíduo, tem um caso de sucesso, um tema interessante, algo que você gostaria de tratar e gostaria de estar aqui conosco, já se sinta convidado e você pode propor o tema e vem cá para a gente poder conversar. Já quero fazer esse convite aí para você, ouvinte que acompanha a gente, que está no segmento do agronegócio.
seja ele qual for, vem cá dividir isso com a gente, deixar esse convite aí em aberto. Se você está acanhado de aparecer aqui na câmera, sugere o tema que a gente fala para você. É isso. Pensa nos homens sem vergonha. Ou então a gente faz igual o Henricão, né? Que a gente convidou aqui, eu não sei se vocês lembram, quem não assiste a gente desde o início, acho que foi o 3º ou 4º episódio que ele participou, foi o 2º episódio. 2º episódio que o Henricão participou e no final das contas que a gente veio, que ele falou e tal, eu falei assim, Henricão, achei muito boa a sua apresentação, só que você ficou olhando pra baixo. Eu falei, mas o que tem? Eu só tava gravando áudio? Eu falei, não, tinha vídeo também. Eu falei, mas você não viu que tinha vídeo? Ele falou, como não? Você não me avisou? Eu falei, tinha 3 câmeras apontadas para você. Então a gente pode aí, você, produtor que tá acanhado, a gente vem pra cá que não tem vídeo não, viu? Tem só o som. Mas só... E agora, né, aquela apertadinha. o Ronaldo não pode deixar de falar isso, como é que é? Vamos lá, vai lá, se inscreve no canal do YouTube. Se você gosta do Spotify, capricha. Aperta o joinha, aperta o like, segue a gente, aperta o sininho, arrasta pra cima. Eu nunca sei pra que serve o arrasta pra cima, mas arrasta. Todo mundo fala. Aí já nem tem mais, né, Josinei? Não tem Não, mais? arrasta pra Então cima tá bom, é não arrasta. brincadeira, gente. É Tá só vendo? pra poder descontrair, é porque a gente tem que ficar imitando os blogueiros aqui, né? Que eles A falam. gente é ogramente agro, né? Não sabia nem que tinha um arrasta pra cima mais, pra mim tava até hoje. Mas é importante você, especialmente, se puder se inscrever e comentar e curtir lá o nosso canal, você vai estar ajudando a gente a aumentar o engajamento aí na internet e atingir mais pessoas. Contamos com a sua contribuição. Vamos voltar a falar sério. Fechando parênteses. Não, o que eu queria chamar a atenção, né, e vocês para me ajudar inclusive, da gente fazer algumas premissas básicas do cara captar recursos, né? Primeiro, dominar o negócio. Isso. Eu acho que isso é fundamental. Eu estava falando no exemplo da minha esposa ali, né? Eu não vou pegar recurso emprestado para abrir uma fábrica de chocolate. Eu não sei absolutamente nada de fábrica de chocolate. O risco é muito alto, porque eu não sei nada do negócio. Então, quando você conhece o negócio, você diminui o risco. Ponto 1. Né? Quais que vocês acham? Eu tenho algumas... Uma forma de dominar o assunto, se você tem atratividade, interesse de entrar em determinado negócio e tem essa veia empreendedora, né, de querer, às vezes, investir nesse segmento, uma coisa que serviu muito para mim foi trabalhar para outras pessoas dentro do agronegócio, dentro da cadeia do leite. Eu trabalhei para outras pessoas. Trabalhei para produtor, trabalhei para laticínio, trabalhei para vendedor de insumos, né, para casas agropecuárias, e navegar pela cadeia do leite me ajudou muito a estar na posição, estar no meu negócio hoje, a ter o domínio que eu tenho no negócio hoje. Então, eu quero ser produtor de leite, mas ainda tenho medo de pegar um Pronaf para começar a investir no negócio. Trabalha para um produtor de leite primeiro e ver as coisas dar certo e dar errado. Né? Tem um pouco mais de experiência, né? Viver o negócio antes, né? Através de quem já tem o negócio, é um caminho interessante. Visitar o negócio é uma possibilidade. Sim, viver a realidade daquele vive negócio. aquele negócio, estuda muito o negócio. Você domínio. diminui seu risco de dar errado. O nome que ele está falando, chamando de domínio, né? É isso, é viver, passar para dentro das entranhas do negócio antes de investir. E aí a gente estava contando aqui, desculpa te interromper, Leandro, que a gente falou mais cedo aqui de aprender no amor e na dor. Então, é isso aí. Como é que eu vou dominar? Eu tenho essas duas formas de dominar. Dominar aprendendo no amor e na dor. Na dor, é fazer na correria, sem realmente dominar o assunto, e aí aprender tomando cacetada. E a outra forma vamos ou trabalhar, agora já que você que é produtor de leite e quer fazer um investimento diferente que você nunca fez, não tem o domínio sobre esse investimento, o que é a opção? Vai visitar quem tem. Aquela forma, aquele pasto irrigado que você gostaria de fazer, ou aquele compost barn que você gostaria de fazer, um freestall, vai visitar. Aprenda com quem já fez, quem já errou, quem já acertou, para você entender se aquilo é realmente o que você gostaria. Porque às vezes você só viu aquilo ou no YouTube, ou num podcast, ou na televisão, em algum programa,
vai viver aquela realidade, vai buscar aquele conhecimento. Sem dúvida. Até porque normalmente é falar da coisa positiva, né? Premissas sim. para captação do Sim. crédito, editor. Editor, premissas para captação do crédito, item 1, dominar o assunto. Aprofundamos bastante. no E dominar olhar o que dá assunto aí. errado é importante, porque o cemitério dos derrotados é silencioso. Então, quem não deu certo no negócio, você não vai falar. Eu dei uma palestra na Unilavros uma vez, cheguei lá e falei, não tô aqui para falar o que deu certo, tô aqui para falar o que deu errado. Porque na vida de todo mundo que progride na vida, tem muita coisa que deu errado. E ninguém fala. Né? Então, eu acho que é isso mesmo, buscar experiência. Agora, outra premissa básica que eu acho que a gente tem que pontuar aqui, que a gente já falou muito, eu acho que convém reforçar, porque é básico, é investir dinheiro no negócio. Não pegar, e o Daniel fala muito bem, eu sempre cito, não pegar A síndrome da estradinha. a síndrome da estradinha. Então eu vejo muito isso, e não só no agro, em todos os segmentos. Eu conheço médico e tá lá na clínica, não, eu preciso disso, preciso daquilo, vai, compra um lote, pega um financiamento para comprar um lote, para comprar isso, para comprar aquilo. Gente, o que gera de retorno? Isso é um passivo. Ele vai pagar condomínio, ele vai pagar IPTU, então assim, ou IPVA na estrada. Então você descarta o ativo e tem um passivo para você. Então isso é uma premissa básica também. Mais do que só colocar o dinheiro no negócio, eu acho que é muito importante o cara, diante de uma captação do dinheiro emprestado, acho que ou ele precisa de avaliar que ele tem caixa para bancar aquilo, se aquilo ali é um desejo, tem caixa. Acabou, não tem, isso é indiscutível, é um sonho do cara, é um desejo do cara. Né? É indiscutível, tem caixa. Ponto 1. Agora, desse recurso que ele está pegando emprestado. Então, vamos dar exemplo clássico aí, que é bem simples. O cara, não vamos falar do negócio ainda. O cara tem uma fonte de renda que dá a ele R$5.000 por mês e está captando um empréstimo que vai pagar uma parcela de 1.000 e ele está confortável de pagar a parcela de 1.000. Ele pegou o empréstimo que ele vai pagar, ele não quer saber taxa de retorno do assunto. Mas quando a gente vai falar de taxa quando a gente fala do empréstimo de alavancar um negócio, de acelerar um negócio, que é a proposta da nossa prosa aqui, eu acho que a premissa principal não é simplesmente colocar o dinheiro no negócio, é mais forte do que isso. É colocar o dinheiro numa situação em que traz alocar o dinheiro num lugar que traz uma taxa de retorno maior que o juro. Isso é o básico do básico. Né? Sim, o Ronaldo falou, nós não estamos falando aqui do cara, por exemplo, que ganha, ou um cidadão que não tem um empreendimento, né? O cara ganha R$5.000 por mês, vai financiar um carro, R$1.000. E aí ele dá conta de pagar, não é isso. Agora, negócio é diferente. Acho que negócio tem que estar full time negócio, o recurso tem que estar voltado para o negócio. E sonho, igual o Ronaldo falou, para mim, isso é particular de cada um. É time and place, tem hora e lugar para acontecer. É o desfrute, né? Você Então, vai desfrutar do bom negócio. Então é o seguinte, tem hora, às vezes não é a hora, entendeu? Às vezes você pode investir no seu negócio. Então, um dia vai acontecer, mas não é a hora. Investe no seu negócio primeiro, depois você realiza o sonho. Então é tempo e lugar para acontecer. E acho que cabe destacar isso, que o cara, muitas vezes, você pega o capital e põe o capital primeiro para trabalhar, o próprio capital que ele colocou no primeiro momento trabalhando, ajuda ele a pagar a parcela do sonho. Isso. Então, assim, é meio básico esse negócio, né? Eu tô falando muito essa palavra básico, talvez que é uma percepção nossa, mas eu sou muito de respeitar isso. Eu já vivi isso no campo. O produtor foi lá, comprou uma ordenha. É o fato real que eu vou te falar aqui. O cara comprou uma ordenha, circuito fechado, top de linha. E o consultor dele cortou ele do projeto que ele participava porque ele fez a aquisição daquele bem. Esses caras acabaram desvinculando. E aí eu sou muito amigo do produtor, o produtor conta essa história. O mesmo cara que me cortou porque eu comprei uma ordenha de R$50.000 andava numa Hilux de 120 na época. Entendeu? Há muitos anos atrás, era o preço de novo dela. Né? Então, Você está falando de 2003? Ele estava montado
o dia todo numa Hilux e eu montado o dia todo no Ordem. É. Então, ou seja, não tem diferença, né? Mas era a minha vontade. Então, eu respeito esse tipo de coisa. A gente, agora... eu não vou falar a palavra, eu não vou falar a frase do sábio, deixa o sábio falar a frase depois, né? Mas eu acho que é importante, a frase nós falamos de começar aqui, deixa depois o sábio, vai trazê-la para nós, mas eu acho assim, o cara tem que ter esse princípio básico, tá? Vai botar o dinheiro numa coisa, se é sonho, acho que você trouxe bem, tá na hora. Time and place. Se tá na hora, tá no lugar certo, realiza. E a hora e o lugar certo pra mim tem a ver com capacidade de pagamento. Você tá no momento da vida que você consegue bancar, cabe no seu caixa. E aí, agora você levou isso pro negócio. Quando você vai pro negócio, a taxa de retorno do capital tem que ser maior do que o juro que você vai pagar e aí o principal de todos, o fluxo de caixa do negócio tem que fechar. Esse é um dos motivos também de eu ter apoiado o cara assumir uma dívida alta. Porque o agente financiador entrava no projeto junto com ele, distribuindo o dinheiro de uma forma que ele poderia pagar. Então, isso é uma coisa que ajuda a dar segurança para o negócio. Então, eu tenho um agente financiador que personaliza o produto financeiro para o projeto. Ele não tem uma linha de crédito que a regra é essa, você tem que personalizar o projeto para atender o financeiro, entendeu? Então, isso são peculiaridades da operação. Sim. E indo desse lado, eu tenho um caso muito interessante disso, que eu inclusive falei na palestra. É um produtor que eu atendia, que chama Diego. Diego, ele é assentado, fica lá perto de Jataí, e para mim é um cara muito importante, porque foi um dos primeiros que acreditou no meu trabalho quando eu cheguei em Jataí, né? Que eu caí de paraquedas. E ele foi um dos primeiros que começou o trabalho comigo, e ele era louco para comprar um trator. Alucinado para comprar o trator. E tudo que mais queria na vida. O cara queria uma ordenha lá que você conhece, e ele era um trator. E ele toda hora chegava para mim e falava assim: não, vou comprar o trator, vou comprar. Eu falei: calma que não é hora. Calma que não é hora. E aí eu fiz muito esse exercício com ele. Falei: ó, quanto é que é a parcela do trator? Aí a gente foi lá, viu lá na concessionária quanto que era a parcela, aquele negócio todo e tal. Falei: me conta como é que você vai pagar essa parcela aqui, ó. Porque com leite não dá para comprar esse trator, não. Trator traçado, top lá e tal. Não dá, não. Com o volume de leite que ele produzia. Com o volume de leite que ele produzia, né? E aí, foi resumindo a história para você. Todo ano a gente fazia essa conta. E durante 3 anos, a conta não dava certo. No final do terceiro ano, segundo para o terceiro ano, a gente chegou à conclusão que o que ele gastava na plantação dele, mais o que ele podia fazer de trabalho para terceiros, e levando em consideração o que ia facilitar a vida dele dentro do manejo com o volume de leite que ele tinha, uma coisa muito específica, cheguei para ele e falei assim: Diego, agora dá para comprar o trator. E a gente saiu todo empolgado, foi na feira agropecuária lá, na Tecnoshow lá em Rio Verde, ajudei ele a comprar o trator, eu ajudei até a fazer o projeto lá na hora lá e tal, o número de animais, aquela história toda, porque para mim era fácil na cabeça, né? Todo mês eu ia lá, e a gente comprou o trator. E eu estava fazendo a palestra agora para esses dias aí e tal, e eu mandei uma mensagem para ele mandar umas fotos dele no trator, porque eu ia usar ele de exemplo, e eu pedi para ele me dar falar: e aí, como é que estão as coisas? E aí, depois, Joseni, se você quiser até põe o áudio dele, que eu acho que é bacana. Mas ele comentando, falando assim: ó, cara, eu tô quase acabando de pagar o trator, só faltam 3 parcelas, eu já comecei a fazer trabalho aqui para os vizinhos, tô fechando o contrato já para poder garantir que eu consigo fazer o serviço aí nos próximos anos e tal, e só falta mais 3 parcelas, eu tô doido para comprar mais 2 tratores. Não, bom demais, Daniel, então, ué. E estamos, graças a Deus, também acabando de pagar o trator, hein? Vamos pagar um agora, só vai faltar 3. 3 prestações já. Tô doido para comprar outro logo. Prestando serviço aqui, tá até bom. Tá bonzinho aqui. Tem um pessoal que já tá, tem 3 anos que eu planto com o pessoal aqui. Esse ano vai pro 4º ano. Eles estão querendo fazer contrato para mim ficar fixo com eles. Manda brasa, manda brasa. Mas tá bom, aqui tá bom, graças a Deus.
Então, realmente, eles, por si só, ele não conseguiria o trator com o volume de leite que ele tinha na época. Mas com o volume do leite aumentando e com as outras alternativas, ele teve capacidade de pagamento e está voando. E é bacana você ver uma pessoa dessa. Pô, é bacana demais, cara. Premissa 1, domínio. Premissa 2, Alocação de recursos no lugar certo. Premissa 3, retorno maior do sonho, que o juro tempo e caixa. e lugar. A hora certa do sonho. É isso aí. Então, eu acho que o Daniel deu um exemplo que contempla as 3 premissas. As 3 premissas. Tempo Não, e lugar Foi do feliz sonho. no exemplo. Faltou uma. A assistência de alguém que também dominava o assunto para ajudar a desenhar o projeto, Isso, com certeza. ajudar a desenhar o financiamento em si, entender esse fluxo de caixa maior do que o juro. Ajuda a construir Exato. as 3 premissas. Porque quando você contrata a pessoa que vai te dar o suporte, ele te ajuda a construir o domínio, né? Ele te ajuda a fazer o cálculo se a taxa de retorno vai ser maior que a parcela. Com certeza. E te ajuda a ver se você está no tempo, né? E no lugar certo, na hora certa, no momento certo da sua vida de você fazer a operação. Então o cara ajuda você a enxergar isso, né? Acho que a assistência técnica nessa hora Ajuda, com vai ajudar. certeza. A gente pode ser suspeito para falar, mas a gente tem aqui infinitos casos nesse sentido em que nós participamos. Não Né? é, e assim, e outra coisa, assistência técnica, a gente fala assim porque a gente trabalha com isso para o campo, mas a gente na própria empresa mesmo, às vezes a gente contrata assistência Certeza. técnica, consultor, para ajudar a gente com aquilo que a gente não domina 100%, que você precisa de Sem alguém dúvida. de fora para dar uma resposta, né? A outra, uma premissa que eu adicionaria isso tudo que a gente está falando, que inclusive esse caso do Diego contempla, é justamente você fazer o fluxo de caixa. Você ver o planejamento do que você vai fazer com o dinheiro, se paga ou não. Isso é muito importante. Porque é o caso que eu falei do trabalho com os ovinos. Às vezes a sua linha de raciocínio, tecnicamente está certa, mas ela não vai fechar lá na frente financeiramente. Mas não quer dizer que aquela é a única linha. Não quer dizer que o negócio é ruim. Quer dizer que às vezes você está mirando no alvo errado. Às vezes se você mudar um pouco a direção, a conta fecha. Se você usa às vezes mais pulpa cítrica do que uma silagem comprada no auge de agosto, setembro ali, que a silagem está estourada de preço, às vezes esse é o caminho ao invés de você fazer com silagem. Então esse tipo de exercício eu acho que a gente tem que fazer sempre. Sem dúvida. Cotação de preço e fazer projeto, desenhar projeto, isso não é perda de tempo. De forma nenhuma. Quanto mais cotação, quanto mais projeto, quanto mais possibilidades a gente desenha, mais a gente tem certeza de que está fazendo a coisa da maneira correta. Eu acho que vocês já foram felizes no exemplo, ficou implícito a questão de fazer cenários. Né? Eu achei bacana, o Daniel já deu alguns exemplos nessa linha, de criar cenário. Cenário otimista, cenário mais provável, e num cenário pessimista, como é que você daria aquela... Pior cenário, né? No pior cenário, como você daria se você daria conta daquele pior cenário, né? Diante daquele pior cenário? Quais são as consequências daquele pior cenário, né? Para o cara que não tem nada, perder o crédito, porque ele já não tem nada. Nossa. Aí ele chegou na situação em que do nada que ele tem, ele perdeu a única coisa que sobrou, que foi o crédito. Como é que ele sai disso agora? Entendeu? E com nada e sem crédito, é muito difícil de você estabelecer uma nova proposta para sair daquilo. Então, ou seja, num pior cenário você perder também o crédito, qual que é a saída que teria? Então, isso precisa ser avaliado, e é o ponto que eu acho que é crítico, né, quando o cara vai fazer um trabalho que é extremamente alavancado. Né? Que se de fato acontecer o pior, é muito difícil de sair dali. Sem dúvida. Sabe um outro ponto que eu queria trazer aqui também, que é uma coisa que a gente está vivendo, e eu comecei a mudar muito o meu jeito de pensar por causa disso, é a questão de taxa, disponibilidade e rapidez. Normalmente você vai pegar uma dívida, e hoje eu estava até conversando com um parceiro nosso, e falando de dívida e tal, que pega, o que vale, o que não vale e tal, e a única coisa que ele falava era da taxa de juro. Mas a taxa de juro está muito alta, tem taxa de juro melhor. É mais ou menos o cara que vai escolher o touro para fazer o melhoramento genético do rebanho dele, só olha volume de leite e não olha conformação leiteira, sabe? Que também foi tema do podcast passado. Mas eu percebi muito isso com o tempo, que
às vezes você tem uma taxa de juro baixa, um crédito subsidiado, por exemplo, que é ótima a taxa, só não tem o dinheiro para você trabalhar. E que se você fica focando naquilo, acaba que você, lógico, você vai ter uma taxa ótima, mas você não vai ter o dinheiro para fazer o que você precisa, então não te adiantou de nada. E às vezes você pega um crédito privado, um CRA, né? Um certificado de recebível agrícola, é isso mesmo? Você pega um CRA, por exemplo, que pode dar uma resposta para você também, que vai te dar a alavancagem que você precisa para fazer o trabalho. Ou às vezes você pega um crédito que está num valor bom de taxa de juros, só que não sai nunca, e você perde o time, você perde a hora de plantar, alguma coisa do tipo. Eu acho que esse é o tipo de discussão também que a gente tem que levar em consideração aqui, e a gente podia falar um pouco mais sobre isso, que nem sempre é só taxa. Concordo. Nem sempre é só tentar pegar menor. Planejar para pegar menor, porque as menores no Brasil, elas são mais complexas de ser pega também. Serem pegas. Porque você tem que mandar mais documento, não é? Você pega o capital de giro no banco, você vai lá no banco, você pega 100 mil lá no Banco do Brasil. Só que a taxa é cara, rápido, às vezes já tem disponível lá na sua conta. A taxa é cara, então você tem que planejar também. Vou precisar do recurso há 2 meses, tem que trabalhar agora. Porque no Brasil é burocrático as coisas, né? E você sabe de uma coisa que eu estava conversando até hoje, muito ligado à parte agrícola. Quando o juros está caro, que todo mundo está falando que o juros está caro, e realmente está. Eu concordo com todos. Mas ele não está caro só para mim. Ele está caro para mim, para todo mundo aqui e para todos os ouvintes. Está caro para todo mundo. O que acontece quando o juros está caro? Por exemplo, na parte agrícola. O pessoal vai plantar menos. Não vai ampliar tanta produção. Concorda comigo? Uhum. E o que acontece no decorrer do prazo? A demanda ela volta e você não tem aquela produção, aquela oferta acompanhando a demanda. O que acontece com o preço? Sobe. No decorrer do tempo ele sobe. Então, essas coisas são coisas para avaliar. Tudo a gente tem que avaliar muito bem. Eu acho que a expectativa na parte agrícola, vocês são mais experientes no leite, mas se o juros está alto, as pessoas não ampliam a produção. No geral, elas não ampliam a produção dela. Na parte agrícola e no leite, amplia pouca coisa. Elas investem pouco, elas compram menos máquina, né? Crescimento orgânico, né? Isso, vai um crescimento orgânico mais retraído. Eu vou te falar na parte agrícola. Daqui a 1, 2 anos o mundo começa a voltar, os juros começam a baixar e a demanda começa a voltar com muita força. E você não tem oferta. Mas você não acha O que acontece com o preço? Mas você não acha que, assim, ao mesmo tempo, se você tem uma retração da economia, porque é o que a gente está falando, o mercado consumidor, ele acaba que também tem menos dinheiro para comprar. E eu acho que é um sistema de retroalimentação. Se você acaba diminuindo a taxa de juros e aí sim você aquece um pouco mais a economia, automaticamente você tem uma oferta maior, porque agora o mercado consumidor consegue pagar. Mas é a o que ele oferta não ela paga não hoje. vai da noite para o dia. E aí você cria um pequeno desequilíbrio. Entendeu? A oferta, por exemplo, você vai produzir leite, você consegue aumentar a produção de leite brasileira em 10% no ano que vem? Dependendo do dinheiro que você tiver para nós aí. Será que vai? Posso dar um exemplo bem? Bem Na agrícola simples. você não consegue. Vai naquele hotel que tem duas torneirinhas lá, água fria, água quente. O que tá te escrito lá? Isso. Liga a água quente, na hora que ficar quente você vai e liga a água fria. Aí você vai regular a sua temperatura, para lá ou para cá. Beleza. Você vai gastar pelo menos uns 20 minutos para você conseguir colocar a temperatura no lugar onde você quer. Porque você fala, tá frio, aí você aumenta a quente. Aí você espera um pouquinho. Queimou. Aí você vai lá, abre a fria. Aí gelou demais. Aí você vai lá e você fica nessa dança. Sim. É o que você tá falando da oferta e demanda. Isso, oferta e demanda. Agora, no geral, o que eu já estudei na minha vida, as melhores horas de fazer investimento são quando ninguém está acreditando. A melhor hora de você comprar ação quando é? Tá embaixo. Lá embaixo. Só que você não sabe o fundo, esse é o problema. Mas se você comprar lá embaixo, quando todo mundo está falando mal, já é uma boa hora. Mas quais são os conceitos, né? É, O que tá embasado e por que caiu? Porque às sim, vezes caiu por conta de um mercado especulativo. sim. Então, sim. se os conceitos são bons, a empresa é boa, o Isso, negócio a é ação bom. tem disso. A ação tem isso. Tem que comprar bons papéis, que dê dividendo, que dê lucro, né? Uhum. Mas, no geral, se você comprar na hora que todo mundo está em pânico, é a melhor hora de você comprar. Então, você tem que
sabe, economia não é fácil. Mas se tá todo mundo retraído com essa questão dos juros altos, porra, talvez seja a hora de você investir mais um pouco, ninguém está investindo. Vou te dar um exemplo. Eucalipto. Você lembra de eucalipto que era uma febre aqui na região? Eu lembro, há 10 anos atrás, amigos do meu pai falavam assim, eu plantei 100 hectares de eucalipto, eu vou aposentar em 7 anos. 7 anos eu aposento, eu tô milionário. Não era assim? Vocês lembram disso? Lembro. O cara plantou 100 hectares, 200 hectares. O que aconteceu com o preço de eucalipto? Tragédia. Tragédia. E E a agora- falta tá anunciada. E agora está subindo, o carvão está a R$400 e vai começar a faltar. E gasta 7 anos para recuperar. E 7 anos. O ciclo é longo demais. Aí, todo mundo Quem planta tiver junto vai de ganhar novo? muito dinheiro. Quem tiver vai ganhar dinheiro. Quem plantou há 2 anos atrás Vai rachar. vai rachar de ganhar dinheiro. É anunciado, assim. É um produto que já tá faltando e só vai piorar. Só vai piorar. Porque Água quente, deve- água fria. ó. Gasta muito Isso. tempo. Né? Aí o que vai acontecer 7 anos? Quando- 7 anos, daqui a 7 anos. Todo mundo vai ver eucalipto, os caras ganhando muito dinheiro, todo mundo vai querer plantar. mas Entendeu? por ser Só um que ele produto demora de ciclo 7 longo, anos. Como um produto de O ciclo produto longo, ciclo longo vai demorar 7 anos para retornar. Aí todo mundo vai plantar. Vai ter muita oferta, o preço cai. Então, a economia tem dessas coisas. Mas tem muito de ciclos, né? E você pode Ciclo, estudar isso. ciclo Se eu não me econômico. engano, o ciclo da carne, me fugiu agora se é 3 ou 5 anos. Eu tenho quase certeza que são 3. A cada 3 anos na carne a arroba sobe e desce. É lógico que com o tempo ela tende a subir por causa da inflação, mas ela não sobe linear, né? Ela Sim. sobe nos altos e baixos. Se eu não me engano é isso. Mercado de leite eu acho que é 3. leite 3. 3 anos. Um bom, um ruim e um médio. É. Então, você, meio que a pedra já está cantada. A chance de você acertar Isso. é maior a É partir maior. do momento que você tem isso em mãos, Isso, né? isso. E aí é o que o Ronaldo falou. Se você faz isso durante 3 anos, 3 ciclos de 3 anos, 9 anos, a chance de você acertar é muito maior, né? Porque a tendência é a mesma. Bom, mas aprofundando o negócio da taxa, né? E eu acho que ela estava dentro da nossa pauta aqui. A taxa subsidiada versus uma taxa no crédito privado. Quando se trata de crédito subsidiado, especialmente para o produtor rural, nós estamos falando de Pronaf. A taxa mais atrativa é a primeira que vem à cabeça do produtor. Qual que é o difícil? Além da burocracia, e é um ponto que nós não citamos na fobia do produtor, lá no começo, né? E o valor também, né? Burocracia. O outro problema é o limite. O limite hoje, por exemplo, se você pegar um limite máximo do Pronaf hoje, R$200 mil, Eu pensei que era o cara vai 150. comprar... sim, se ele for extremamente eficiente, a 18 chaveia vai comprar entre 10 e 15 vacas. Entendeu? Vacas de boa genética. Né? De 15 a 20 vacas. De 15 a 20 vacas, o volume que ele vai aumentar de leite, dependendo do produtor, pode não ser significativo para aquele produtor, dependendo do produtor. Você pegar um cara que já tem 20, dobrou. Né? Mas você pode pegar um cara que ainda tem que aquilo não seja significativo para ele, que o projeto dele, o planejamento dele é algo muito maior. E às vezes ele esperar um novo ciclo, ele esperar mais um ano para ter esses animais, se ele trazer isso para um projeto misto com taxa de crédito não subsidiado, quando ele faz a avaliação, pode ser que a quantidade de dinheiro que sobrou para ele, apesar da taxa ser mais alta, a quantidade de dinheiro que sobrou para ele executando o projeto com crédito misto, o resultado pode ser melhor. Isso a gente está praticando no projeto de originação. Nós conseguimos convencer a indústria que o que ela tem de falta de volume hoje, para ela compensa captar crédito junto com o produtor, né? O produtor captando crédito e ela bancando a operação com o produtor. A parcela validando. por litro de leite é mais barato do que a diferença de preço que ela tem no leite que ela paga hoje. A não qualidade do leite spot, ou a questão de frete, logística, todos os estudos que a gente tem no trabalho de originação, e no futuro nós podemos fazer Eu acho que essa podcast questão sobre isso. de frete do trabalho de originação, pra mim, tem laticínio que roda 500 quilômetros. Parcela por Não, litro. tem muito mais. 500 quilômetros. E é todo dia, né? Tem laticínio que roda 1.500. Parcela por litro com um bitrem. Então, assim, roda 1.000 quilômetros, né? 24 horas de rota, 22 horas de rota. Gasta 2 motoristas para poder fazer a rota. Então, casos mais graves, né? Tem casos mais simples, mas de todo jeito, né? Que o ponto-chave a gente está identificando aí, às vezes a parcela por litro de leite
ela é mais barata do que o frete que o cara está gastando. Sem dúvida. E aí você tem frete, não qualidade, outras vulnerabilidades que a cadeia tem, que a gente está conseguindo mostrar para a indústria que compensa ela captar esse crédito privado, comparado com ela esperar o crédito, a velocidade do crédito subsidiado. Como o limite é muito baixo, é prejuízo para ela, só dá mais dinheiro para ela captar o negócio na taxa com crédito privado. Isso aí a gente conseguiu mostrar nos números. Então, ou seja, é importante ter projeto, analisar os seus custos de oportunidade, qual que é a situação, qual que é o custo de você não realizar um determinado projeto. Não, Entendeu? Ronaldo, Qual que é o custo de não fazer? interessante, você falou aí, peguei os 200 mil no Pronaf e comprei 15 vacas. E como é que eu faço agora o custeio desses animais? Eu já usei minha taxa, meu limite todo de crédito, eu só posso fazer isso no ano safra. Como é que eu vou esperar ano que vem para fazer o custeio da comida dos animais? Então tem que fazer custeio, mas acabou o crédito. Nós sabemos, pessoal, que a regra lá, o cara pode ser que ele tem crédito, ele tem até 250 mil de limite para custeio e 200 mil para investimento. Só que não quer dizer que o custeio é gerente muito vai te mais, emprestar. Para vaca, não sei. Ah, não, Pronaf de 8%. Pronaf, né? ano. Não, 6. 6? 6. Se tem uma dica que eu vou dar aqui, de 6% pode pegar, de olho fechado. Não, de 6% se você deixar o dinheiro parado. Não tem nem o que fazer. Direto, né? Pode pegar de olho fechado. Invista no negócio ou invista em algo que dê rentabilidade maior que 6%. E de cara, se ele pôr um CDB de um banco médio aí, vai dar 13%, ele vai ganhar... Não, mas se bem que ele tem que comprar alguma coisa no Pronaf, né? Ele tem que comprar. Então vamos ele comprar tem vaca, não tem ele- saída, Ele gente. não tem É. saída, ele pode comprar a vaca. Não, só tem um mas jeito nem- de ele perder dinheiro. Se ele comprar a estradinha. Só. Só. Sim, Porque aí deu despesa, é né? dificílimo. E mais uma vez, entre o branco e o preto, existe o cinza. Nada impede que ele tenha uma parte comprada em crédito subsidiado e a outra em crédito privado. Se você faz uma média ponderada desses dois depois, vai dar uma taxa atrativa de qualquer maneira. E você consegue fazer o seu projeto como um todo. Né? Você não precisa de escolher entre um e o outro. Por quê? Usa os dois. Mas você está falando assim, entre o branco e o preto existe o cinza, mas para você que a coisa tá preta, eu preciso te orientar do seguinte: Deixa eu te você levar pra buscar luz, o né? crédito pode levar você para uma condição melhor. E uma coisa que você fala, a troca de dívida também é importante. Porque, às vezes você tem que avaliar. O cara, assim, chega na fazenda, olha o que você tem de dívida. Às vezes tem dívida de má qualidade. Essa dívida aqui eu tô pagando 18% ao ano. Pô, pega o Pronaf de 6%, dá um jeito de pagar esse recurso, enfim, ou pega outra dívida mais barata e paga esse recurso. Ou o contrário também, que já aconteceu. Naquele Pronamp que saiu do governo federal, muita gente pegou aquilo lá, aquela não era subsidiado, porque o juros estava 2% e era 4%, 5%, né, ao ano. O juro já era o subsídio, já, né? O juros já estava, não era subsidiado, era os juros que Juro de normal qualquer de país mercado. organizado, né? O Brasil que Chegou a foi 2,25. emitido demais, achando que estava muito organizado, esqueceu que estava 8 anos em déficit primário aí Mas dos veio governos Mas veio anteriores. pandemia. Veio a pandemia amostra e tal, viciada, né? Mas o que eu estou falando é o seguinte: às vezes o cara tem uma dívida de 5, essa dívida de 5 você não pode quitar ela. Ponto. Não pode quitar. Porque 5% ao ano, se você pegar o dinheiro para quitar ela, eu estou em dinheiro sobrando. Eu tenho uma dívida de 300 mil aqui, é 5% ao ano. Eu estou com 300 mil em caixa, eu vou quitar ela. Você é louco, você quitar. Pega esse recurso, investe ele, Põe dinheiro para trabalhar. põe dinheiro para trabalhar. E deixa essa dívida de 5%. Então, a qualidade da dívida, dessa troca de dívida, eles falam de swap, né? Esse cara tem que avaliar também. É E só se uma for o contrário, oportunidade, né? Uma oportunidade, nós estamos falando aqui, especialmente essa questão do crédito misto. Você captou o crédito misto, fez o negócio, está dando mais dinheiro. A cada ano agrícola vem um crédito subsidiado, pega o crédito subsidiado e substitui a dívida. Você acelera a operação, né? Sim. E vai tornando aquele processo, aquela dívida cada vez mais barata. Como é que eu vou fazer isso? Vende o bem, compra outro bem, e, consegue ir fazendo essa movimentação, fazendo a coisa acontecer. Isso eu acho que assim, importantíssimo o pessoal ter consciência de que a inércia, não fazer, na minha visão, não fazer é a pior decisão. Né? Não fazer nada, esperar um milagre acontecer, é a pior decisão.
Agora, qual que é o tamanho que você vai fazer, qual que é a viabilidade, qual que é a velocidade que você vai. Esse é o projeto que vai editar. Aquilo que você dá conta de fazer e o projeto, né? E uma coisa interessante na visão de banco. Quanto mais você pega e paga, mais crédito você tem. Você pode ser o melhor bom pagador da face da terra. Se você nunca pegou dinheiro emprestado e nunca pagou um financiamento, você não tem limite de crédito. Então, se você pensa em algum momento em crescer, você precisa de tomar crédito e pagar o crédito. E isso vai melhorando o seu relacionamento com o Melhora o mercado. seu score, né? Sim, Exato. e é engraçado, eu perguntei para um banco uma vez, né? Eu vi um caso desse, assim, o score da empresa era D, era C, se eu não me engano. Falou, ó, deu C, C dá para fazer ainda, mas tá no limite. Falei, mas gente, como é que uma empresa que nunca teve dívida, como é que o score é C? Ele falou, pelo mesmo motivo. Como nunca pegou dinheiro e agora tá querendo dinheiro, alguma coisa errada tem. Então, é por isso que o score é baixo. E a gente falou muito aqui de contração de dívida, mas tem também chamar investidor para o negócio. Né? Isso aí eu acho que é importante falar, vocês não acham? Eu acho Chamar que sim. investidor para o negócio, você vê, às vezes não um produtor de leite, que é uma dinâmica diferente, mas em negócios um pouco maiores, até de produção de leite mesmo, já uma empresa que tira bastante leite, ela pode, se ela estiver precisando de captar recurso, ela ir buscar investidor, buscar fundos, né? E ceder uma parcela do seu negócio. Porque, na verdade, quando você está... O cara vai colocar lá X milhões de reais num negócio grande, ou um fundo Aqua, por exemplo, ou outro fundo, vai colocar X milhões de reais no negócio, o negócio fica X milhões de reais maior. Então, na verdade, é também a mesma coisa daquela dívida que eu falei no começo, de 1 milhão, 30%. Se o cara comprar 20%, ele vai comprar 20% de um negócio maior. Então, no caso, assim, é uma coisa que o empreendedor tem que ver também, que pode ser uma solução. Né? E existe até. A gente fez uma entrevista com o pessoal da Melkstad. Melkstad basicamente foi isso aí. Um cara que tirava leite, juntou com o tio, acho que é tio mesmo, um parente. E aí ele juntou e começaram juntos e tal, e precisava melhorar, achou uma pessoa que tinha terra e tinha dinheiro. Esse camarada injetou dinheiro. E aí hoje eles têm lá uma sociedade mesmo que tira 85 mil litros de leite por dia. Mas começou com pouco, Segunda maior do 300, Brasil. 400. Eu tenho muitos casos de fusão, de aquisição de percentual, porque às vezes ele ganha o time do negócio, sabe? Por exemplo, você tem aí o cavalo arriado passando, né, de algum negócio, e você vai lá e vende uma parte, você injeta o capital no negócio, você não perde o time. Porque se você for fazer sozinho, você não tem capital para isso, não tem crédito para isso, ou o risco é muito alto, enfim, você não perde o time do negócio. Então o negócio em 5 anos ele cresce muito, que é o que aconteceu com essa... como é que chama a empresa? Melkstad. Melkstad. Então é uma coisa... nós estamos falando de captação de recursos, existem, além das formas tradicionais de captação de recursos, que é o empréstimo, tem outras formas de captação de recursos também, né? Que é uma investidor, e a outra acho que está muito distante ainda dos produtores de leite, mas eu acho que no futuro próximo isso vai ser realidade, são SA. Você fazer fusão, abrir capital e por aí vai, você capta mercado. Isso vai acontecer no leite porque aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em mercados mais maduros. Empresas de grandes produtores de leite são de capital aberto, são SA. Se você quiser comprar uma ação, inclusive tem na bolsa para você comprar. Né? E a gente tem que lembrar que o Brasil é a bola da vez no mundo. Né? Mais uma vez, nós temos que falar isso aqui no podcast, já foi falado em outros episódios, mas o Brasil é a bola da vez. É o país que tem área para produzir, que não briga com ninguém, que conversa com todo mundo e que vai produzir, já produz muito milho, muita soja, muita carne de boi, muita carne de frango. E no leite é o único momento em que nós estamos patinando dentro do agro. Ainda, né, Renato? Por enquanto. Ainda. E eu fico... A atração tá chegando. Mas você falou e é verdade, Samuel. Eu fico impressionado. A gente é legal demais. Nossa senhora, brasileiro é uma coisa fora do normal. Da democracia vibrante igual a nossa no mundo, são poucas.
né? E eu já falei no outro podcast, até postei o vídeo hoje, o mundo está percebendo. Esses caras, Rússia, dos BRICS, né? Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. e África do Sul. Bom, a Índia tem algumas complicações. Ela tem, na parte que ela divide com a China ali, tem guerras, tá no meio do furacão, faz divisa com o Afeganistão, tem o Nepal que a China invadiu, enfim. Tem a região ali, eu esqueci o nome da região. Que de ali, Bangladesh? A Bangladesh com a Índia, tem uma região ali que ninguém pode ir armado, é regra ali na fronteira e tal. Então tem bagunça. China é uma ditadura na política, um regime comunista, e para o mercado é extremamente capitalista, né? Também tem confusão com Taiwan. Você está vendo o que está acontecendo aí essas semanas. Tá se desenhando Rússia, mais uma guerra, né? Rússia eu acho que nem precisa da gente falar, né? Turquia, que eles falam. Alguma coisa na Rússia? Já vi. Turquia, o pessoal falava que era uma potência emergente também, tá com a inflação altíssima. Turquia. Então, qual país que sobra? Você deve ter visto É o B do BRICS, né? Entrevista recente do nosso ministro da Economia, falando sobre uma conversa que ele teve com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, que é semelhante ao que ele faz aqui, né? O ministro da Economia de lá. USDA, o USDA. É a mesma coisa. Essa secretária do Tesouro de lá, essa mulher, diz que os investimentos no mundo para os próximos anos, com os aprendizados de pandemia e de guerra, o aprendizado desses últimos 2 anos para os investimentos nós temos que colocar o dinheiro no país que tem logística e no país que é amigo. Que é pacífico, né? Que é amigo. Então, assim, não adianta só ter um ou só ter o outro. E o Brasil é esse lugar. Se você fizer um círculo aqui com países acima de 200 milhões de habitantes, com uma extensão grande, são poucos no mundo. São pouquíssimos no mundo. Você tem aí 3 países, você tem Índia, Estados Unidos, China, Rússia. Rússia não tem mais de 200. Rússia não tem mais de 200 milhões. Mas de qualquer maneira, quase tudo lá é gelo, né? Aí não adianta muito também, não. Então, assim, Canadá, o Brasil... mesma E outra coisa, você tem o Brasil, vai aumentar, como eu falei, até 2050, 70% de aumento de demanda de alimentos. A Nigéria vai ter 700 milhões de habitantes. A Nigéria vai precisar de comer. E a África vai ser mais rica do que é hoje. E quanto mais rico, mais consome. Mais consome, e o consumo é uniformizado no mundo. Quanto mais rico, mais globalizado, e o pessoal vai lá e come sanduíche McDonald's. Entendeu? Então, vai comer carne, vai comer isso. E o Brasil tem um papel fundamental. O que eu acho do Brasil é o seguinte, Ronaldo. O Brasil é um cavalo arriado, forte, doido para galopar. Mas na pata dele tem uma corda amarrando ele, que é o Estado, que é a burocracia. Outra corda amarrando a outra pata do cavalo, que é os altos impostos. Outra CLT. E outras essas situações complexas no Brasil de tributação. Insegurança jurídica. Então, quando a gente começar a resolver isso, quando a gente começar a resolver a tributação brasileira, que é um caos, né? Quando a gente começar a resolver essa burocracia, quando a gente começar a resolver essas 2 situações, já o país já decola. E decola e não para mais de decolar, porque o mundo precisa do Brasil. Então eu acredito muito nisso aí, acredito muito no agronegócio. Pessoal, a gente... Vamos lá? Na minha pauta, nós navegamos aqui do que eu propus, a gente navegou em todos os itens, eu dei essa conferida, eventualmente, pessoal, vou estar conferindo no celular aqui, que é onde eu trago as questões que eu anotei para a gente poder conversar, todos acabam tendo sua estratégia de anotar, a minha tem sido o celular, eventualmente eu dou uma conferida se nós estamos falando de todos os assuntos. Do que eu reservei, a gente conseguiu navegar por todos, e queria convidar vocês aí para as considerações finais, até porque estamos vencendo, atravessamos 1h30 de podcast. Você quer começar, Leandro? Começo. Sobre essa questão de endividamento,
A gente já falou aqui das premissas básicas, eu acho que para o produtor ficou muito claro, né? E eu brigo com o meu ego todos os dias. Todos os dias eu brigo com o meu ego de comprar, de às vezes de fazer um negócio que eu acho bonito, ou de comprar isso porque é bonito. A gente nunca pode ter isso, não. A gente tem que ter o pé no chão, pensar em negócio, sonho, tempo, lugar, hora, lugar. Ele vai acontecer. O Daniel citou um exemplo aí do cara que tinha um sonho, era um sonho, né? De ter um trator. O Diego, de ter um trator. O que aconteceu? Ele não teve sonho no momento que ele queria ter. Ele prorrogou mais um pouco. E lá na frente ele teve um sonho com muito mais sustentabilidade. Então eu acho que é isso. Endividar faz parte, tem que saber a qualidade da dívida, tem que saber o tempo, a hora da dívida, tem que saber se o negócio tem rentabilidade para isso e que invista no negócio. Eu acho que isso é o ponto mais importante dessa história toda aí. É isso. Obrigado, meus amigos. Meu pato no kart, que eu acho que eu não posso deixar de falar, Ronaldo. Essa semana tem mais treinamento, né? Obrigado. E agora quem quer fazer as considerações finais aí? Daniel? Samuel? Bom, deixa eu ir lá. Eu acho que é extremamente importante voltar em buscar uma assistência técnica para desenvolver um projeto com os diversos cenários, com tudo muito bem desenhado, para que a gente tenha certeza na hora de tomar aquele crédito. Não tenha medo se foi investido tempo em fazer um bom planejamento, um bom desenvolvimento e desenho de cenários, né? E agora eu vou fazer a minha... mandar os meus beijos, né? Você já mandou beijo para sua esposa, vou mandar beijo para minha esposa, para o meu menino, para minha mãe, que eles estão com certeza me assistindo, né? Da outra vez eles vieram aqui, não trouxe minha mãe ainda, mas depois eu vou trazer. E agora eu passo a bola para vocês. Ele tá com medo, né? Que ele viu que você mandou o beijo. Não, você não mandar, eu o negócio percebi fica isso feio mesmo. pro lado dele, né? A esposa dele chegar lá e falar: o Leandro mandou beijo, por que você não mandou? Agora a aula de coragem é o Daniel que mandou Medroso. beijos para todas as ouvintes. Senhora. Aí é a aula de E coragem. abraço pros ouvintes. E por dia das dúvidas, Andrei, né? Você sabe disso. Mil beijos. Ele vai chegar em casa e... Não, esse podcast não ficou muito bom, não. Mas era o tema da sua palestra. Não, esse aí, você já... Se quiser eu falo pra você em Já casa. viu? Ela tava lá comigo. Você já viu a mesma coisa. Não liga não. O chicote vai estralar. Não, mas é isso aí. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que aprender a trabalhar com dívida. A gente tem que perder o medo da dívida desde que ela seja estruturada. E essa palestra que eu dei, o primeiro slide era esse. Meu objetivo é te convencer a pegar dinheiro emprestado. Aí logo depois aparecia, mas com tranquilidade, com certeza do que você está fazendo. Pé no chão. Pé no chão. Isso é muito importante, mesmo porque chega num ponto que todo mundo te oferece dinheiro, juros incríveis e tudo mais, e banco, outras instituições financeiras, a função dele é exatamente essa, é comercial, e ele começa a te encantar e começa a ficar muito fácil. E a partir do momento que começa a ficar muito fácil, é a hora que o ego briga ainda mais com a facilidade de comprar coisas com dinheiro que não é seu. E aí você começa a cair numa armadilha. Tem uma pessoa que ele trabalha com desmanche de carro. É o Geraldo Rufino. Tem muito podcast dele. E ele comenta muito sobre isso. Que chegou num ponto que ele pegava crédito assim, começou a encantar e ele quase quebrou 2 vezes. Uma ele mesmo, outra os filhos dele caíram na mesma ciranda. E quase que ele acabou com um negócio multimilionário por conta realmente desse descontrole em tomar crédito. Mas que de qualquer maneira, quando bem feito, com certeza é uma forma que a gente tem que crescer mais rápido e tem que ser utilizada. Não tem esse negócio não, desde que com certeza do que você está fazendo. Eu escutei um sábio falando que não tem problema você dever, o problema é você ficar endividado. O problema da vida não é dever, você está endividado, né? Esse sábio foi o Daniel, pessoal. Eu tô lembrando ele de falar a frase. Sabilíssimo. Não, isso que eu escrevi aqui para ele usar de cola e ele não viu, né? Eu vi que ele não ia usar, então tive que chamar a atenção dele, porque eu acho que temos que falar Fala a frase. que foi assim, só Tem a aproveita. E tem a diferença, né? E falando a diferença disso, tá na capacidade de pagamento, né? Foi o que a gente falou bastante aqui.
Ou seja, nós não estamos aqui, isso não pode confundir, nós não estamos aqui para estimular você a contrair uma dívida, não estamos aqui para estimular você a ficar endividado, pelo contrário, nós estamos aqui estimulando você a montar projetos, né, que vão te trazer uma rentabilidade maior do que a taxa de juros que você está pagando, e automaticamente vai te dar condição de você chegar mais rápido no sonho que você tem, né? Entender essa direção. Então, acho que é o princípio básico que a gente quer vender para vocês. Ninguém está aqui estimulando dívida. A ideia do negócio é estimular projetos rentáveis. Esse é o negócio. Investir, né? Estamos estimulando vocês a investir, orientando vocês a colocar o dinheiro no lugar certo. E você está me devendo. Você que está me assistindo aí está me devendo nesse momento. Você assistiu a gente por 1h e 40 minutos, 1h e muito mais de 1 hora, e até agora não apertou o dedo, não se inscreveu. Se você está aqui até agora, entendendo. Com certeza você gostou. Não é possível que inscreve você é no canal, masoquista né? desse tanto. Você assistiu mais de 1 hora de conversa, você está no 12º episódio, e você até agora não apertou inscrever ainda. Isso é que é dívida grave. Chora o dedo no botão aí, aperta inscrever, carga o dedão no like logo de uma vez, né? Eu vou parcelar para você, aperta o like nessa, na próxima, né? Vou quebrar E se seu inscreveu galho. uma vez só, né? Isso, pessoal. Eu agradecer vocês aí que estão nos acompanhando. É muito importante para nós que vocês, né, deem esse apoio aí, comentando, curtindo, e quem não se inscreveu ainda, se inscrever no nosso canal. Agradeço a participação de todos vocês. Atenção para o seu projeto. Conte com a Companhia do Leite se você for do segmento leite. E muito importante lembrá-los, né? Se você está interagindo com a gente até aqui, segue lá Mamíferos no Instagram. E deixar bem claro que a conta chega. Chega. Porque eu tô começando a fazer isso. Quando alguém me para na rua e fala assim, cara, o podcast tá ficando bacana, vocês lá estão falando bem e tal, eu pego o nome da pessoa e depois eu começo a ver se ela curtiu cada canal nosso ali, para cada vídeo nosso ali. Então, se você for falar com a gente na rua, saiba que eu tô de olho. Eu fiquei com medo. Né? Mamíferos no Instagram, Revista Força Leiteira, também lá no Instagram vai encontrar a gente. @CedoLeite, também vai encontrar a gente lá. Convidando vocês a seguir esses canais dos nossos negócios, redes sociais dos nossos negócios. JP Agro. E os nossos canais também, @leandro.avelar.jpa, Samuel.cia do Leite. Daniel BCLR. Ronaldo Cia do Leite minúsculo, tudo junto. E é isso É aí. isso aí, turma. Até Aquele mais, muito obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem. Partiu.